Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Fábrica de Veganos Cast, podcast onde nós tentamos veganizar os nossos convidados. Hoje eu estou aqui com duas nutricionistas. Sejam muito bem-vindas, doutora Ana Gomes e Beatriz. Espera eu invertir, né? Doutora Ana Gomes e Beatriz. Obrigada. Obrigado por topar aí o nosso bate-papo. Eu sei que veganismo é um assunto que pode dar um pouco de receio, né? É um pouco polêmico, mas agradeço a coragem de vocês de estarem aqui para passarem pelo processo de veganização. Que a gente já estava discutindo aqui antes, já temos duas vitórias aí a favor do veganismo, né, doutora? Parcial. Veremos até o final. Veremos até o final do episódio. Meninas, é o seguinte, eu vou dar uns recadinhos aqui e aí a gente já começa, tá bom? E aí eu vou apresentar os pratos e depois a gente vai comendo, Perfeito. beleza? Beleza. Posso seguir, Davi? Pode. Pessoal, quero relembrar vocês aqui do nosso patrocinador, o Prime Dog. O Instagram deles é @prime_, aquele traço baixo, dog. Prime Dog é um restaurante misto com opções veganas, vegetarianas e onívoras. Ou seja, pode ir com sua família, com seus amigos, todo mundo vai se divertir, vai comer muito bem. Refeições com preço muito interessante, muito em conta e ainda tem cupom de desconto que eu vou falar para vocês no final, tá bom? Eles têm 4 unidades aqui em São Paulo, 3 com salão para você fazer refeição no local e uma delas é apenas delivery. Vou passar o endereço das unidades para vocês. Primeira unidade fica na Rua Vergueiro, número 1960, na Vila Mariana, pertinho da Avenida Paulista. Segunda unidade fica na Rua Deputado Lacerdo Franco, número 202, lá em Pinheiros. E a terceira unidade fica na Rua do Acre, 250, na Moca. E a quarta unidade, que é só delivery, é uma Dark Kitchen, fica lá em São Bernardo do Campo, beleza? E quando você for no salão fazer refeição local, você pode usar o cupom Fábrica de Veganos para ganhar 10% de desconto na sua compra, tá bom? Obrigado, Prime Dog, por apoiar o nosso projeto. Graças a vocês, a gente leva o veganismo para mais pessoas. E o Instagram deles, a gente já... o QR Code, né? E esse QR Code que tá na tela aí, se você mirar o celular, cai direto no Instagram deles. Sugiro que você vá lá, porque direto rola promoção. Eles lançam lanches novos que ficam por curtos períodos no cardápio. Então, acompanhe o Instagram deles para vocês pegarem esses descontos, esses lanches novos, por aí vai. Dos pratos do Prime, o meu preferido é o parmegiana vegano, uma delícia, um bifão, assim, uma grossura de um dedo, muito bom. E a feijoada deles também é 10. Todo mundo que eu levei lá adorou, inclusive as pessoas que têm uma alimentação tradicional, beleza? Vamos pro Apoia-se? Positivo. Pessoal, eu quero falar para vocês do nosso Apoia-se, do Fábrica de Veganos. O Apoia-se é uma plataforma bastante robusta e segura, onde você pode ajudar projetos que você concorda, que você confia. O nosso tá aqui na tela, tá aí para você através do QR Code. Se você mirar o celular, vai abrir essa tela aqui que você está vendo e tem a nossa identidade visual, tem a descrição do projeto, enfim, tudo que a gente já faz pelo veganismo e também o que a gente quer fazer a mais, né? E com seu apoio a gente pode ir mais longe. É isso, gente. Tem diversas formas de apoiar. Você pode fazer Pix, pode fazer pagamento através de boleto, pode cadastrar o seu cartão de crédito. Enfim, veja a forma que é mais tranquila para você, que é mais sustentável. E todo recurso que entra lá vai ser utilizado pelo progresso do veganismo. Como, Rafa? Equipamento novo, pagar por edição, gasolina para o carro para a gente ir para a rua fazer ação, mais produtos aqui na mesa, mais tempo de estúdio, enfim, tudo que a gente já faz pelo progresso do veganismo, tá bom? O QR Code eu já falei, né, que tá na tela, só mirar o celular aí vai carregar para vocês. E Davi, será que ganhamos mais um apoiador? Vamos ver? Dá para rufar o tambor aí? Tinha que ter preparado antes, né? Rufa o tambor aí na mente, vamos ver se a gente conseguiu mais um apoiador. Não foi dessa vez. Continuamos com 8 apoiadores. Muito obrigado, 8 apoiadores. E semana que vem a gente tenta mais uma vez. Quem sabe esse número muda, beleza? Obrigado a todo mundo que já nos apoia, galera. Graças a vocês que a gente consegue trabalhar pelo veganismo. Valeu mesmo. E, gente, o convidado da próxima semana, teoricamente vai ser a Renata Schneider, mas ainda não tá garantido porque ela ainda não confirmou a agenda e tal. Mas é isso, fica de olho no nosso Instagram, @Fábrica de Veganoscast, a gente vai fazer o post lá, vocês vão ficar sabendo quem vai ser, mas provavelmente vai ser a Renata Schneider, tá bom? É isso, né? 4 minutos, Davi, eu acho que é um novo recorde, cara. Muito bom. Bem, vamos apresentar a mesa. Meninas, hoje não tem dieta, tá? É tudo pra vocês aí, tá bom? Certo. Vamos começar aqui, galera, pelo Prime Dog. Já tá em foco aí? Sim. Ó, em foco pra vocês aí estão esses Smash Burgers.
E temos também o milkshake que tá aqui no cantinho, ó. Milkshake hoje de chocolate. É chocolate, né, Davi? Sim. Milkshake de chocolate do Prime Dog, cupom Fábrica de Veganos, tá? Da Vida Veg, temos aqui 2 shakes de proteína. Dá pra ver aí, ó. Vou levantar aqui, ó. Temos o Vida Veg de morango com 14 gramas de proteína. E temos o de chocolate. Vocês poderiam dar uma giradinha nele? Ah, obrigado. E temos o de chocolate com 15 gramas de proteína. Além disso, temos também o mousse de chocolate e... Ai, obrigado. O mousse de chocolate. E temos também o queijo, tanto o requeijão quanto o parmesão fatiado, que a gente usou para montar esses lanches aqui que as doutoras vão comer já já. E da Tupiniquim Queijos. Vida Veg Coffee também. Ah, obrigado, Davi, já esquecendo, Davi sempre me salvando. O Vida Veg Coffee, que é esse aqui da tampinha vermelha, que elas vão levar de presente, porque como esse daí tem uma dose boa de cafeína, eu sugeri que elas tomassem antes do treino, não tomar hoje, senão vai conseguir dormir bem, né? Vai dar uma atrapalhadinha no sono. Então esse vocês levam de presente aí pro treino, tá, Perfeito, meninos? então obrigada. Obrigada. Agora posso, Davi, tá? E seguindo aqui, temos os queijos Tupiniquim. Hoje a gente tá aqui com o mateiro, que tá a tampinha azul. Opa, obrigado. Super. Ana. Essa é a Bia, Beatriz. eu sou... Beatriz. Até o final do programa tá gravado. Obrigado. E temos também o queijo de corte aqui, o queijo defumado delicioso, que é o meu queijo preferido da Tupiniquim, que tem também cupom de desconto no site deles, tá, galera? Eu vou dar o recadinho no meio do programa, mas é cupom Fábrica de Veganos, beleza? Apresentei tudo. Tupiniquim tem um iogurte. Ah, e temos também o iogurte fermentado. Esse aqui é sabor morango e o outro acho que é morango também. Ameixa, né? Ameixa. Sabor morango e sabor ameixa, ambos com 7 gramas de proteína. Querido, eu tô ouvindo um pouquinho de retorno. Vocês estão ouvindo? Ó, É do meu microfone, tá? é o seu microfone? É o seu fone de ouvido. Tá bom, tá bom. Fone bom, hein? Caramba. Ó, Então é isso, está apresentada a mesa. Eu acho que a gente pode fazer um bate-bola lentinho. E aí uma conversa, outra come e a gente vai experimentando. Tá bom, Vocês vão experimentando ser. tudo. O que vocês acham? combinado, perfeito. Quem quer começar primeiro Conversando, comendo. conversando? Pode ser eu. pode ser? Então pode deixar que eu como. Tá bom. Então, Bia. Isso. Bia, você vai querer começar pelo hambúrguer, pelo queijo, pelo Um sanduíche? queijinho, né? Vamos no queijinho aqui. Eu vou pegar aqui pra você. Melhor. Eu vou pegar um, eu não como no podcast, eu sempre falo isso, mas eu vou pegar só um queijinho. Ó, deixa aí pertinho de vocês. Ah, só um detalhe, ó. Lembra de falar próximo ao microfone. Tá bom. Tá, Senão o pessoal lá depois vai brigar com a gente nos comentários. tá bom. Peraí, Beatriz, Ana. Isso. Doutora Ana, o que é veganismo? O veganismo, ele... Vamos lá, calma. Tem que pensar direitinho. Pode errar, eu te ajudo. Na realidade, assim, como a gente vê o veganismo, né? Ela é uma escolha alimentar. Não só dentro da alimentação, existe também outros conteúdos e outras crenças relacionadas ao veganismo para estilo de vida e tudo mais. Mas quando a gente fala nutricionalmente dentro do consultório, é uma pessoa que não consome nada de proveniente de origem animal. Então, a gente passa a adaptar e oferecer opções aí no dia a dia que sejam apenas de origem vegetal. É isso aí, né? Fez a lição de casa, muito bom, muito bom. O vegano, ele não usa couro, né? Uhum, O vegano não vai no zoológico, sim, não vai. Tadinho dos bichinhos, né? exatamente. Hipopótamo lá na África, curtindo também a não vida vou. lá, matando crocodilo. Aí o pessoal traz ele aqui pro Brasil pra ficar num tanque. Uhum. É pesado, né? O que você acha disso? Eu não concordo também com o zoológico. Eu não sou vegana, mas com o zoológico também... Ainda. Ainda. Mas com o zoológico também eu não concordo, né? Até por conta dessa exata fala que você disse. O bicho estava lá livre e agora ele tá dentro de uma jaula e poderia ter uma vida completamente diferente. E não tem mais como a gente pegar esse bicho que está no zoológico e colocar ele na selva porque ele vai morrer. Então a gente fica nesse embate, né? E acaba com o zoológico, pra onde vão esses animais que estão lá? Doutor, o seu coração já é vegano. Tá vendo? Ai, meu Deus. Vou mandar mais mensagens subliminares de veganismo pra você. O que você achou do queijo? Eu adorei. Ana não, Gostei. Beatriz. Beatriz. Adorei. Mesmo. É. Bem Ana, gostoso. prova aí, porque Vou provar. você é intolerante à lactose? Eu sou intolerante à lactose. Pode comer sem medo.
O cheirinho é bem É parecendo. gostoso. Uma dica, hein? Gostei. Esse aí é o meu queijo preferido. E vou dar um cenário pra vocês que é matador. Queijinho, Netflix. Um vinho encorpado, como é que chama? Bordeaux? É Bordeaux? É Bordeaux. Uhum. Com esse queijo, cara, é perfeito. Esse Perfeito. queijo, ele é um sabor parecido com... Qual queijo seria tecnicamente? Provolone? Eu acho que Acho que é um é provolone. eu acho que é Provolone. provolone, é. É muito bom, É cara. gostoso. E aí? É bom, a consistência é Então, diferente. eu ia falar da consistência. Ele é mais molinho, Bem mais assim. molinho. Parece um Patê? creminho, Patê, um isso. patezinho. Daria Um pra passar, pouco mais assim. sólido que patê, né? É um pouquinho, É, pouca coisa. Exato. pouca Nossa, é o coisa. meu preferido. Assim, eu gosto de todos os produtos da Tupiniquim. E não é só porque eles patrocinam a gente, tá? De verdade. Eu realmente gosto de todos. Mas esse queijo aí é o preferido, cara. É muito bom. Eu como um desses sozinho assim, Ah, fácil. acho que eu comeria também. É gostoso. Bem, vamos continuar aqui. Temos o sanduíche. Vamos. Doutora Ana, por que então, já que você já tem o seu coração vegano aí, já sente pena dos animaizinhos, pobres animaizinhos que estão lá no zoológico, sendo feitos de palhaços, né? Por que não aderir ao veganismo? 64 vezes mais antioxidantes. Sim. Você é uma mestre em nutrição. Como? Acho que é puro comodismo, na realidade. Porque a gente cresce e a gente está acostumado com determinados hábitos da sociedade. E o veganismo hoje é a minoria, digamos assim. Tem aumentado? É Tem. minoria, não, é minoria. Mas isso é a mesmo. minoria. É. E, assim, eu já tentei fazer algumas adaptações dentro da minha alimentação. Já teve períodos que realmente eu não consumia carne, nenhuma carne de origem animal, mas ficou mais para um vegetariano do que vegano. Mas eu acabei voltando. Realmente por ambiente. Eu Uhum. acredito que o ambiente, ele modula muitas pessoas e você acaba sendo muito influenciado por isso. Então, uma família que faz churrasco todo final de semana, você tem que realmente lutar muito para você conseguir seguir ali dentro do seu propósito. Não é por falta de acreditar no veganismo, nunca foi, mas na realidade é por ser fraca, eu acho. Porque Pô, não, precisaria... pera aí, calma, esse papo tá muito pesado. Precisaria Pera aí. colocar uma... É assim, porque tem que ser uma determinação. A partir do momento que você escolhe ser vegano, não existe, pra mim, na minha cabeça, não existe voltar atrás. Então, você, quando assumir a responsabilidade, não, eu vou ser vegana, você tem que fazer essa mudança realmente pra mantê-la. Mas eu acho que a mudança tem que ser mais gradual. Tem que ser Né? gradual, Acho que de não uma dá hora pra pra ser da outra noite pro dia. Complica. Eu fiz da noite pro dia e por mais que o meu ativista vegano do meu coração aqui fale que você tem que virar vegano hoje, eu realmente concordo, é melhor ser gradual porque o nosso aparelho digestório, ele não consegue, ele não é um motor flex. Ele precisa passar por uma mudança de flora ali, bacteriana, para poder lidar com a comida mesmo, e digerir e Exato. dar tudo certo. Então, realmente, eu concordo com vocês. É melhor E fazer outra gradual. coisa, assim, hoje, na verdade, para qualquer mudança de alimentação, existe uma vida antes disso. Então, por exemplo, eu tenho 26 anos, eu tenho uma vida com hábitos, com costumes e conhecimentos de paladar, e eu preciso adaptar isso também. Então, se eu mudo hoje do dia para noite, a chance de eu não conseguir manter isso é grande. Sim. Então, é claro, existem algumas salvas exceções, como você, mas a chance de você sofrer mais no processo é maior. Eu tem não que me ser uso de exemplo para ninguém. Não, então. Porque se você for fazendo progressivo, você consegue sustentar isso a longo prazo. E se o veganismo parar o seu relógio biológico? E aí? Parar o relógio biológico Não, em que vamos sentido? desacelerar. Desacelerar, a gente estava conversando sobre isso, né? Isso, sem dúvidas, é uma vantagem pensando em longevidade. Então, hoje, a gente sabe, e não tem mais discussão, acredito, você aderir uma dieta vegana, você ter hábitos veganos, você conseguir adaptar a sua alimentação dentro disso, você pode viver muito mais, com saúde e qualidade. Isso é uma proposta excelente, né? Então, saúde, qualidade de vida e longevidade, veganismo 1, alimentação onívora 0? Sim. Eu acho que tá na hora de você comer um pouquinho. Come, tá muito bom. Cara, Me dá um guardanapo, por favor. Obrigada. Doutora Beatriz. Diga. Veganismo você conhece também, Conheço, né? tenho alguns pacientes veganos também. Ah, quer mandar um abraço pra eles?
É aquela câmera ali, ó. Bom, é isso. Um abraço pra... Tenho poucos pacientes veganos. Mas terá mais. Com certeza, espero que sim. Vocês atendem online. Sim. Pronto, então é isso. Online presencial também. É. Não Oscar Freire. Ambas estão aqui em Sampa, né? Sim. Online. Nós somos uma clínica de 10 nutricionistas. Ah, que legal. Cada nutricionista atende com uma área dos ciclos Nossa. da vida. Entendi. Então, Especialidade. né? especialidade dos ciclos da vida. Então, cada um tem uma especialidade. Então, Show. a gente atende em São Paulo e também online. Show, show. E você, doutora Beatriz? Você treina? Treino. Você já viu o vegano atleta? Já vi. O que você achou do resultado? Estético ou de Estético. performance? Vamos estética. Você quer performance? Você quer levantar muito peso? Você quer estética? Uhum. E aí? Ah, depende. A gente tá falando de um Você- atleta, tem várias modalidades. Vamos falar de fisiculturismo. Pronto. Tá. Que é visual. Que é o que todo Uhum. mundo. O que as pessoas buscam na academia? Temos exemplos, se precisar. Vamos colocar os Eu exemplos na tela, Davi? eu conheço uma que estudou comigo. A Carol Gouveia, inclusive, que ela segue. Ela esteve aqui. A Carol maravilhosa, atleta, fisiculturista, corpo perfeito, inspiração vegana. Maravilhosa. Já conversei com a Carol sobre isso, sobre veganismo também. E assim, exemplo maravilhoso, adoro. Carol. Eu acho que. Eu não sei se eu já falei isso pra ela, mas como você conjurou ela aqui, a Carol, gente, sinceramente, eu tô no fitness há um tempo, né? E você acaba ganhando uma visão mais. Como que eu posso dizer? Mais madura mesmo. E você consegue ver potencial, né? Com muito mais facilidade. Hoje, na cena vegana, pra mim, ela é a atleta que mais tem potencial no Brasil, de todo mundo que eu vi. Porque, primeiro, que ela é natural. E ela conseguiu um resultado muito bom para, no meu ponto de vista, pouquíssimo tempo de treino. Uhum. E assim, quando a pessoa assim, põe menos de. Eu não sei nem se ela treina há 5 anos. Talvez não seja nem isso ainda. Não, acho que, assim, eu conheci ela em 2017. Ela já treinava numa intensidade, mas ela não era vegana. E aí, então. ela, depois de um tempo, ela se tornou vegana. Aí foi o foco ali pra competir. Então tem um pouco mais de 5 anos. É. Mas mesmo assim, ela conseguiu resultados muito bons e ela é muito jovem. Então ainda tem muita Muita energia margem, para né? quem é muita margem. Eu realmente vejo ali um potencial de a gente chegar no Olímpia com ela. Uhum. Ela é muito competente. Ela tem resultados muito bons. Né? Ela é o nosso Ramon vegano aí feminino. Ai, muito ela é bom. linda. E aí, doutora Beatriz? Então, falando de estética, eu acho que assim, vai depender muito. São muitos fatores. Então, se a pessoa treina bem, se ela dorme bem, eu não vejo. Óbvio, a alimentação vai ser fundamental. Sim. Mas eu já vou pro lado da performance. Então você tá mais preocupada com a carga que você empurra no leg press do que Não, a não. medida na Se a coxa? gente estiver falando de musculação, mas, por exemplo, pensa numa pessoa que corre, num ciclista, ou num nadador, num Não, mas eu tô lutador. perguntando pra você. Pra mim, É, eu é. via. Você. Quem tem que virar vegano é você. pô. Né? Não, eu não viraria por enquanto, ó. Vamos Vamos ver até o ver. final do programa. Ó, Mas, ó, pensando vamos em lá. estética. Estética. Eu acredito que, assim... É isso, eu acho que tem outros fatores envolvidos, sabe? Por exemplo, não adianta nada eu falar assim, eu sou vegana e eu dormir muito mal. Ou ter um estresse, assim, não ter um Sim. manejo bom do estresse na minha vida, Não, vai adiantar um pouco. sabe? Você São vai muitos tá- fatores. Mas você vai estar tirando... É assim, eu concordo com você que é uma equação multifatorial. Tem vários elementos. Mas se você tira os elementos ruins e majoritariamente tem elementos positivos, a tendência é você ter resultados melhores. Ah, sim, isso sim. Como num carro de Fórmula 1. Uhum, com Então, certeza. por exemplo, o nosso garoto aqui, ele é o Torrey Washington, vocês conhecem? Não. Então, é vegano, atleta men's physique Uhum. e, enfim, esse é o resultado dele, né? Quantos anos vocês acham que ele tem? Chuta aí. Ah, Por volta dos 30? eu 30? chutaria uns 35? 35? E aí, doutora Ana? Uns 36 também, 37. Doutora Beatriz? Uns Acho que 30 é e isso pouquinho. mesmo. Continua chutando, porque vocês ainda não acertaram. Não? Não? É mais? É mais. Deve ser mais, né? Tá. Mais. Não, mas vai que é menos. A gente 42. tá ofendendo o rapaz. Mais um chute aí. 45. Um pouquinho mais. 46. Mais um pouco. 7. Mais um pouquinho. 8. Um pouquinho só. 9. 50? É, isso aí. Caraca, mentira. 64 vezes mais antioxidantes, não é isso? Sim. Então.
Há Pode quanto jogar o tempo ele é próximo? vegano? Ah, eu acho que há uns 10 anos. Por aí. Gente, Botox não é mais preciso. Vai ficar pobre se depender do mundo vegano. Pula esse, vai pro próximo. Bota o Abomai na tela. Vamos falar de volume muscular. Aí sim. Gui Vamos Abomai. lá. Virou pro ano passado no Mr. Olympia aqui no Brasil e vai Uhum. subir agora no Arnold mês que vem. Eu vou Uhum. estar lá torcendo por ele, acompanhando ele. Se eu não me engano, o Gui não briga comigo não, se eu errar, tá? Eu acho que ele tava com 107 quilos nessa foto aí. E ele tem 1,72 m, tá? Não, Gui, se eu errar a altura, não briga comigo, foi sem querer. Eu acho que ele tem 1,72 m. Tá bom o resultado, né? Excelente. Tá muito bom. Excelente. No Arnold do ano passado, ele pegou o segundo lugar, ele perdeu pro Davi Júnior, que é um atleta também muito competente. Mas aí em outubro ele venceu e pegou o Procard dele. Então, Aí. eu acredito que ele é o maior vegano do mundo. Eu não vi outros atletas veganos, né, com De esse fisiculturismo, volume. né? Não vi ninguém. Uhum. Mas é Incrível. isso. E aí, satisfaz a performance? Pô, sim. Mas, né? Não, assim, na minha linha de raciocínio, cara, tendo um acompanhamento profissional ali, nutricional, acompanhamento junto com o personal, você consegue qualquer resultado. Sendo você onívoro, sendo você vegano, você consegue ter um resultado excelente. Porque, Mas o onívoro vai sacrificar mais a saúde? sim, vai sacrificar mais a saúde, mas E o é bolso? porque as pessoas às vezes pensam, ai, mas e a proteína? Cara, proteína é proteína, independente se ela veio de um vegetal, independente se ela veio de um animal. Quando você coloca ela dentro da alimentação na quantidade certa, você consegue esse resultado. Mas e os hormônios? Não, no caso dele tem hormônio, tem bomba, hormônio, claro, lógico. mas Isso daí também. tem toda a É, estratégia. Aqui sim. a gente não tá Ele falando é de um atleta atleta, open. não é um Sim, atleta sim, natural. É um atleta que tem a hormonização também. Mas quando você faz, o pensamento da população vai faltar a proteína. Da onde vai tirar a não, proteína? não, E não. aí Isso isso a não tem gente- como, isso a entendeu? A gente- gente a já gente dá sabe um hoje jeito. que realmente dá um jeito. Acaba conseguindo adequar. Eu vejo que, assim, um argumento muito bom para pro veganismo é o preço da alimentação. Por exemplo, eu sou vegana vai fazer 10 anos, gente, então eu não faço ideia de quanto custa o frango. Você come frango? Como? Base da dieta? Quanto que tá o quilo? Olha, se você eu deveria saber disso, mas eu realmente não sei. Assim, Nem mais ou pensando menos. que eu compro, vai, eu acho que tá uns É que eu quase compro 30 tudo reais, vai, congeladinho o quilo já. do frango. Então, Então, uns 26, você compra depende as do lugar. bandejas. Depende do lugar. Não, eu compro já marmitinha, assim. Tudo. Não, aí Aí realmente eu já- Mas deve estar o quê? Uns... Tá quase uns 30 deve reais ser agora, isso. 26. Depende do corte, né? O peito do Vamos frango. considerar o peito, que é o Que é o melhor? que normalmente Ah. as pessoas comem. É o que mais tem a maior carga proteica, menos gordura, certo? Certo. Então, 1 quilo de peito, 30 reais, vai te dar... Vamos ser bonzinho? 300 gramas de proteína em 1 quilo? Acho que Aproximadamente. por aí, 300. 300. Então, 30 reais, 300 gramas de proteína. 1 quilo de soja grão vai te dar 37 gramas de proteína, pesando cru, né? Por 7 reais. E é engraçado até, porque normalmente as pessoas acham, o que eu escuto, ser vegano é muito caro, eu não viro vegano porque é muito caro. Isso eu escuto de muita gente. E me dá um pouco de raiva. Isso me dá um pouco de É raiva. que depende do tipo Mas de é que vegano depende, que você porque vai as pessoas ser. acham que a gente só vai colocar na dieta delas aqueles produtos Industrializado. mega caros, porque Isso. tem mais proteína e, né, tem todo um processo envolvido que realmente tem um custo mais elevado. Mas se você for no básico que funciona, não vai ser. Então, se é mais barato, se é melhor pra saúde, se não rejuvenesce, não quero que se brigue comigo, se desacelera o relógio biológico. Por que não, doutora? Eu Você tem pena dos animais? tenho, isso sim. Da vaquinha? Sim, Do porquinho? sim. E do franguinho, tadinho? Também, coitado. Então. E aí, enquanto a doutora Ana experimenta o lanche dela... Eu e experimentei Muito esse. Você bom, já né? comeu? Sinceramente, se você falasse pra mim que era um lanche tradicional, Tradicional, com queijo eu ia tradicional, falar eu ia isso. acreditar. Eu também. Ah, que bom. E é o quê? Um requeijão que tem dentro? Tipo um creme de Ó, queijo? Creminho, ó. Esse tem os dois, é que faltou... Produção, trouxe o copinho do requeijão? O copinho. Tem, eu vou pedir pra eles trazerem, aí mostra pra vocês a embalagem. Aí tem dois. Tem um queijo fatiado, que aí você abre, tira a fatia, coloca no pão. E tem um requeijão mesmo de copinho que fala, Uhum. né?
Pronto, aquele copinho de vidro que depois vira o copo da casa. Sim. É um requeijão daquele ali. Sim. O pessoal vai trazer já, aí vocês vão ver. Tá. Não, assim, excelente. Se Gostei você muito. me entregasse assim, toma aqui um queijo quente. É, eu esse aqui comecei a falar. realmente até Eu comecei a pensando em falar. textura, assim. Não... A textura é igual. O que eu acho muito. Obrigado, querido. Obrigado. Ah lá. Ó. Família, ó, esse daqui é o queijo que eu falei que já vem fatiado, De castanha de tá bom? cachorro. E esse daqui é o requeijão que você compra e coloca lá na geladeira de costas pra sua família não ver que é vegano e trollar eles, todo mundo E comer. eles vão comer. E vão Vão falar que é comer, maravilhoso. tá. Agora, se você falar que é vegano, Aí eles bloqueia. vão falar, nossa, Bloqueia. que ruim, é estranho. É assim. É. Mas a realidade é que tem um preconceito já também, mas eu tenho um entendimento diferente que, por exemplo, se eu olho esse lanche, o meu cérebro já sabe o sabor que eu tenho que esperar. Sim. E se for diferente, é aí que a gente estranha. E é aí que você fala, nossa, que ruim. Eu acho, ó, que bom que você falou isso, porque tem muitos veganos que brigam comigo. Porque eles falam, Rafael, você não pode falar o nome tradicional das coisas porque não é aquilo. Só que eu falo, gente, ninguém se relaciona com um prato pelos ingredientes. Feijoada não é feijão e joelho e olho e olho, não, orelha. Se bem que pode ter olho aí, não sei. Não Mas- duvido. Mas Ah, no orelha, caso, sim. feijoada não é isso. Feijoada é um prato que você fala Exato. feijoada Sim. e vai ter lá uma mistura no seu prato que você conhece. Então, se eu falar que, não, é um requeijão feito de castanha, tipo, a pessoa vai, minhocas na cabeça. Vai, que é isso? Vai ficar uma coisa Exatamente, já maluca, vai né? travar e Já vai ela já travar. vai esperar por algo diferente. Exatamente. E eu tenho muito isso, porque eu tenho muita criança, adolescente que tem seletividade alimentar. E quando eu ofereço um alimento diferente que o cérebro dele não consegue olhar e identificar um sabor, ele já vai Bloqueia. bloquear. Bloqueio. Então você tem que vir realmente assim, olhar e se você falar, é um queijo quente, já vai internalizar, opa, já conheço isso. E aí a aceitação que você vai ter pro paladar vai ser muito melhor, de Uhum. você conseguir adaptar isso dentro da sua rotina. Você tem alergia ou intolerância? Eu tenho intolerância à lactose. Como foi pra você comer um queijo com a mente tranquila? Com a mente tranquila de que eu não vou passar Sem mal uma depois. lactase. É muito bom, é porque assim, intolerante à lactose, isso você que tá assistindo, se você é intolerante, você sabe, a gente é teimoso. Então a gente come mesmo sabendo que não pode. E dá uma paz no coração saber que eu não vou passar mal depois. 3 pontos pro veganismo. Que saco, é. É. Vamos brindar com Vamos. milkshake. Milkshake Que agora. não vai te dar. Eu o quero milkshake. experimentar esse milkshake. Faz Gente. assim, não sei quanto tempo que eu não tomo milkshake. Eu descobri intolerância à lactose em 2017. Tomei uma Meu vez e fui pro Deus. hospital. Aí agora eu Nossa quero ver. Senhora. Um brinde ao brinde. veganismo. Um brinde. Um brinde. Ei. É tão gostoso. bom, né? Delícia, Comer hein? sem culpa, né? Uhum. Sem culpa da dor que dói, que é Sim. desagradável. Sem a culpa da vaquinha lá, porque, pô, a gente sabe. A vaquinha, ela não dá leite porque sim. Ela tem que ser engravidada. Então ela passa por todo o processo de gestação. E aí depois ela tem o parto. E aí chega uma hora que o nenenzinho é retirado mesmo da vaquinha. Sim. E hoje a gente tem, né, filmagem, a gente tem cena e tal. Você vê que o animal sofre, cara. Que Sim, ele são fica condições absurdas. desesperado. Como que vocês se sentem em relação a a isso acontecer? Eu não tô dizendo que é culpa de vocês. Uhum. Porque vocês já cresceram numa cultura, num ambiente que isso faz parte da vida. Mas principalmente como mulheres, como vocês se sentem sabendo que isso ocorre na indústria todos os dias? Olha, obviamente eu fico muito triste, ainda mais quando eu vejo o vídeo das condições que os animais são tratados. Mas é aquilo, machuca, né? Dói. Dói o coração. Já chorei vendo vídeo assim, já, várias vezes. Você já chorou também, né? Imagina. Não, assim, tem esse entendimento. Hoje eu sigo um influencer que ele, na verdade, não é que ele é contra o veganismo, mas ele mostra o outro lado Quem é? da indústria. Eu não lembro o nome dele. Eu não sei o nome dele, eu não lembro. Ele é um Chuta aí, cowboy. Cowboy? É o Bento Ah, Tata, não sei o nome Tá, dele. tá. Eu não sei quem é, mas eu já vi uns caras que Você já fazem viu os conteúdo e vídeos falam assim, dele? não é bem assim, a gente não maltrata os Isso, animais. Exatamente. A gente vai ver, no eu final acho vai que ter um vídeo pra Tem gente lugares ver. e lugares, isso Isso, sim. e aí Aham. ele Uma mostra. quantidade, Claro. é um nível de consumo das pessoas que a gente não dá É. conta, gente. Mas peraí. Ninguém vai fazer carinho lá na vaca. Mas você acha Não, que mas tem- assim, pra eles mas o ter que ele fala, por exemplo, assim, se a vaca for maltratada, ela não dá leite. Então ela não pode ser estressada. Uhum. O ambiente onde ela tem que estar tem que ser produtivo para que ela consiga
fazer a oferta. na Então, indústria. eles não plugam aquelas máquinas na vaquinha? Eles ficam Ele fazendo não, carinho na fazenda dele, não. Ah, entendi. Na dele. Na tá, fazenda dele, claro, claro. Mas ele vende, Mas- ele vende Mas leite, até onde ele obviamente. diz e até onde ele mostra, isso não estressa a vaca. Senão ela não produz. Uhum, entendi. Esse é o entendimento que a gente Esse é o vê. É o argumento argumento dele, dele. o que ele É o apresenta. argumento dele, né? Então, assim, tem esse ponto. É claro, eu sei que a vaca ela não dá leite porque foi feito um animal para dar leite. Não. Ela é hormonizada, ela é engravidada, ela passa por uma série de processos para poder fazer a produção do nosso leite. Nós, mamíferos, os únicos do mundo que tomam leite depois de desmamar. Ela vai sair Ai, daqui vegana. clássica, Já era. Gente, mas o meu namorado me convence toda vez, para de tomar leite, para de tomar leite. E eu convenci ele a tomar, Mas mas, ele a ele gente... não é Não, vegano. ele não é. Mas ele tem essa questão de melhorar a questão de alimentação. Eu comecei a comer PTS Uma por salva causa de dele palmas pro também. namorado. Salva de palmas. Muito bom, muito bom. É isso Essa aí. semana na minha casa só tem PTS. Olha aí que E é por maravilha. causa dele. Então, assim... Aí, ela já tá com... Eu já tô ela no meio, vai ser no vegana. meio do caminho, Eu já resolvi o seu queijo, hein? É verdade. Agora eu vou usar meu queijinho sem culpa agora. No meu vinho. O vinho, olha, meu Deus, agora contradizeu. Não tem No meu pão problema. de manhã. Não tem problema. É Já dá uma gradativo. diminuída. É pô. gradativa. Já dá uma diminuída do que o queijo tradicional. É. E sem passar mal. Gradual, E sem passar mal. gradual. Então, doutora, por que você não... Doutora Ana. Eu acertei, né, Ana? Ana. Acertei. Doutora Ana, por que você não prova o seu mousse enquanto eu pressiono um pouco mais? Tá a doutora bom. Beatriz? A Vamos Beatriz lá. tá precisando de uma convencer melhor. Então, Beatriz, você já viu que tem shape vegano. Sim, Você claro. já viu que tem... Não posso falar rejuvenescimento. Não Mas pode. longevidade, eu acho que longevidade. a longevidade é o caso. É. Você já viu que tem longevidade. Sim, Você já viu que o vegano gasta menos no dia a dia. não necessariamente. Pra alimentação básica, gasta. Pra básica, sim. Quanto que tá o quilo da carne? 30, o quilo da soja, 7. Mas a soja nem todo mundo vai comer. Vamos botar a Mas PTS. tem bastante opção. Mas tem a PTS. Tem muito preconceito, né? Sim. Com a própria PTS. Uma vez É. eu postei no Instagram que eu tava fazendo PTS e a resposta foi ECA. Aposto que a pessoa nunca comeu. Certeza. Então, é um pré-julgamento muito... Eu tenho que trazer essa pessoa aqui pra ela comer aí. Sim, Sim. sim. Pra quebrar o preconceito. Mas e aí, doutora Beatriz? O que está bloqueando o seu coração de aderir ao veganismo? Eu mesma? Você mesmo. Olha, De frente com o vegano. de frente com o vegano, vamos lá. Porque, pra mim, acho que pega muito também essa coisa da praticidade. Eu gosto muito de frango. Frango e ovos são coisas que eu consumo todos os dias. Uhum. Carne vermelha indiferente pra mim. Não ligo muito. Mas o que eu sempre penso, vou ter muita dificuldade. Eu sempre falei do queijo. Agora não teria mais. Ó, Já resolvemos um já problema. estou resolvendo. E um queijo zero colesterol, né? Também. Pô. Depende. Mas Não, até zero. aí, É zero. Esse não é de base de castanha? esse... Mas tem não sei. colesterol Gordura na castanha? saturada. Na verdade, é a gordura saturada que faz a produção, né? Mas aí a gente sintetiza no fígado, então é depois da digestão. Na carne vermelha Mas tem vem uma parte da colesterol dieta. direto, né? É, mas também tem uma parte da gordura saturada que a gente faz esse processo que vem da dieta. Sim, então ó, deixa eu melhorar o argumento. Consumir menos gordura saturada. Não é Consumir mais menos gordura atraente? saturada. Sim, porém, eu sei que alguns produtos veganos, que eu já vi, acabam colocando muita gordura pra ficar mais palatável. Mas porque você a tá falando gordura de- dá palatabilidade. Mas você não tá falando de dieta, você tá falando de comfort food, você tá falando de fast food. Não necessariamente. Qual produto, então? Agora eu preciso pensar, assim, Doutora, cadê o queijo, argumento, não? doutora? o queijo não? Esse, É que eu a preciso embalagem, da ó, tabela, né, que tá é ali a tabela. embalagem. Pô, vamos Deixa eu botar ver a esse prova aqui. agora. Ele é alto em gordura saturada. Produção, trouxe a colherinha pra doutora Ana? Eu já provei esse. Ah, tá. Eu já provei esse e agora esse daqui. Aqui, ó. 20, Não, esse ó, é seu. Ah, esse é meu? duas Tem fatias. Ah, tem. 27 gramas de gorduras totais. 19 gramas de gordura saturada. Qual que é a porcentagem de gordura saturada do VD? 29. Não, de porcentagem. Do valor diário, né? Amiga, vê se tá... Ai, eu não posso... Amiga. Eu não enxergo. 29%. É 29%, 5,7 gramas. Se você comer duas fatias. Duas fatias. Hoje que a gente Tá, entende duas é fatias. que o consumo de gordura saturada, ele tem que ser 10% do seu valor energético total. Pra quem não treina, né?
Também tem uma adaptação, mas até pensando em questão de saúde, prevenção, saúde do coração, até 10%. E aí a gente entraria ali no quesito de que se eu comer 2 fatias, eu já extrapolo a quantidade que eu teria pro meu valor diário. Isso num valor diário baseado de 2.000 quilocalorias. Que não é o caso de ninguém aqui. É? Nem sempre, mas Pera, tem mas alguém que tem. Eu Você vou dizer. treina. Treina. Você Mas eu treina. não Treino. como 2.000, eu como um pouquinho menos. Sério? É que depende do momento Depende do né, momento. do Sim, objetivo, assim. Depende do momento Eu do acho que eu devo objetivo. comer mais ou menos isso. Mas você treina pra hipertrofia ou por outros motivos? Pra hipertrofia. Ah, então Mas a agora a gente tendência tá é tentando aumentar. dar uma diminuída do percentual de gordura. Então, Não, mas ainda é hipertrofia. Você só Sim, quer mostrar mais o shape, só quer Isso. diminuir o body fat. isso. Tá. Então é isso, a gente perdeu nesse aqui, né? É. Vem aqui, a gente disse que não deu, não foi hoje. Mas assim, Mas eu o sabor adorei, é bom e tá? não tem- É O sabor muito é bom, o sabor é é bom. muito bom, então também sou suspeita pra falar, né? Mas e aí, doutora? É. Então é mais uma questão de costume, de experiências Acho que gastronômicas? acho que costume. E eu acho que praticidade também. Assim, infelizmente eu não tenho muito tempo pra parar pra cozinhar e preparar e ter uma variedade muito grande de comida. Então eu vou mais basicão possível, mais prático possível. Então você come batata doce, batata inglesa e ovo e frango. Arroz, frango. Pode misturar batata inglesa com arroz? Pode. Não dá uma zoada no índice glicêmico? Não. Não. É? Tá bom, beleza. Perdi essa. Desde que você tenha as fibras junto. Sim, a proteína. A proteína. O que ajuda esse índice glicêmico? Eu ter outros nutrientes correlacionados com o meu É a carboidrato. carga glicêmica da refeição inteira que você vai Exato. olhar. E outra coisa é, às vezes a pessoa fala, eu quero comer batata e arroz. Aí coloca a porção cheia dela de batata e a porção cheia dela de arroz. Tem que dividir. Entendi. Você tem que dosar, porque aí você tem que ter uma porção de carboidrato dentro da refeição. Divide batata, divide arroz e coloca ali no pratinho. Tá bom. Entendido. Certo. Doutora Ana, e aí? O que você achou do iogurte? Bom, Iogurte não, mousse de tem uma chocolate. questão. Eu Quero comi, experimentar. dei a primeira colherada e eu já senti. Eu sou muito sensível ao paladar com coisas à base de coco. E ele é à base de leite de coco. Não é Leite de aveia? coco. Não. Esse Tem é leite de certeza? coco. Ingrediente Eu protesto. número 1, leite de coco. Ah, então tá bom, tô quieto. Tudo Eu bem. gosto, mas eu ainda sou mais resistente a esse paladar porque eu acho que fica um saborzinho rançosinho do Um coco residual. no final. Um residual. Uhum. Entendi. Né? Mas pra uma opção zero Uma lactose, opção você zero não vai parar no lactose. hospital. Exato, é equilibrado. Veganismo 4-0 até agora, então. pra você. Eu queria provar esse. Posso. Pode provar enquanto eu continuo aqui pressionando a doutora E eu já Beatriz. quero provar pra Do que comer. é esse hambúrguer? Ó, esse hambúrguer, ele chama Smash Burger, é do Prime Dog. E é o mesmo do milkshake que você já tomou? Já, né? Muito bom, inclusive. E esse hambúrguer é feito de PTS que o seu PTS. namorado comprou pra você. Ou seja, tem uma carga bem interessante, tanto de fibra quanto de proteína aí já, né? Zero colesterol também. Doutora Beatriz, Diga. se eu conseguir pra você quanto de proteína você pega por marmita? Preciso saber isso antes. 120 gramas de frango. Não de proteína, né? De Não, frango. de em si. frango. Não Vai a dar umas proteína em si. 30 Vai dar de... Umas 30 de... 30, 35, 30 É, a por aí. 35. por ali, né? Tomando com feijão, essas É que eu não coisas. faço eu não tenho uma dieta Vai dar umas 35. Você super não conta calculada, certinho. assim. Eu vou. Como eu já tenho uma ideia, eu vou fazendo meio na hora. Assim, não consegui fazer uma refeição de manhã, eu já sei o que eu tenho que fazer na próxima. Ó, então considerando que você faça, que a sua marmita tenha 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e o franguinho aí mais uma saladinha, você deve estar jogando uns 40 gramas de proteína por marmita. Aproximadamente, Máximo, né? É, porque o arroz é 2,5 a cada 100, o feijão é 6 a cada 100. No máximo tá É que eu não como 40. feijão sempre. Não? Não, Eu como, mas eu amo feijão, inclusive. Eu também gosto, mas também não posso amo de comer, paixão, mas me cai muito mal. eu não sei o que acontece, não funciona pra quem treina, assim, é muito difícil a pessoa que... Mas eu amo, assim, até Mesmo feijão, fazendo feijão remolho? gelado. Mesmo fazendo remolho. Eu, vegano, eu faço molho 24 horas. Não adianta, gente. Não adianta. Eu não sei. Quando eu faço remolho, aí eu consigo comer no dia que eu faço e à noite. No dia seguinte já não pode. Não dá. Eu Eu sei. fico mal. Eu acho Mas que a eu gente fico vai muito triste, descobrir. porque eu amo muito feijão. É Eu muito amo, bom. assim, muito. Eu acho que a gente vai descobrir com o avanço da ciência e com análise de química que o feijão, de repente, tem algo que a gente ainda não conhece, algum elemento que. Chama fitatos. Fitado. Mas todas as leguminosas têm fitatos, não tem?
Uhum. E é isso, eu já comi 400 gramas de soja em uma refeição e beleza. Então, eu sou assim, eu como muito grão de bico. Amo, amo de paixão também. Eu acredito que seja E muito não de me cai mal. digestibilidade individual também. Então. É. Eu como feijão tranquilamente, com remolho de 5 horas e sou feliz. Tipo, 300 gramas e tranquilo? Não como 300 gramas. Ah, Eu como menos. é. Não, É beleza. bastante também, É vamos bastante, considerar, bastante, né? bastante. Umas 100 gramas de feijão. Eu como. Então você precisa de uma marmita de 40 gramas de proteína. É, por aí. Vou conseguir pra você. Opa, adoro. Tá Adoro comer. Então, doutora, eu acho que... O hambúrguer, né? É, vamos lá, vou provar. Passa ali, amigo. Eu tô muito feliz. Esse hambúrguer também tem queijo vegano. É muito Tá bom. com uma cara muito boa. Eu gosto desse lanche porque ele é bem acessível lá no Prime. Eu não sei se o Prime tá com essa promoção agora, tá, pessoal? Não sei. Dá uma olhada no Instagram deles, @Prime_Dog, tá bom? E se eu não me engano, são 3 lanches desse aí por R$35,90, algo assim. Eu acho que não tem, eu acho que mesmo o onívoro não tem um lanche tão barato, né? Não, 3, né? Nem McDonald's, né? E o Prime, ele fica aberto na madrugada. Então, o dia que vocês saírem da balada, pode passar lá. Vocês vão comer uma refeição leve. Na minha cidade só tem o que é só a cozinha, só delivery, que eu sou de São Bernardo. Mas é isso. Já Ah, dá não, um tem um delivery. perto da minha casa já. Bro, então, pronto. Aí peraí, mas tá Não, esse solucionado o aqui problema eu dos falei. dois. Você pode pedir o delivery pós-balada e vai ter uma refeição muito mais leve, com a carga proteica bem interessante, mais fibra. E você pode ir lá retirar no local. Você vai usar qual cupom? Fábrica de veganos? É isso aí. Vai receber o desconto e, o Prime ele tem mais de 20 pratos veganos lá, muito gostoso. Eu indico vocês experimentarem o parmegiana. Então, eu fiquei muito curiosa, porque eu amo parmegiana. É meu prato preferido também. Amo. Antes de virar vegano, eu fiquei hospitalizado um tempo, né? Eu tinha uns problemas de saúde. E aí, no hospital, eu ficava delirando, assim, que eu queria muito comer quando eu saí do hospital. E era o filé mignon à parmegiana. Foi a primeira coisa que eu fiz. Um dia após a alta, eu fui no restaurante com a minha esposa, a gente pediu parmegiana lá. O tradicional não era vegano na época, tá, gente? Eu virei vegano um pouquinho depois, tá bom? E é isso, eu gosto do sabor de carne, eu virei vegano por outros motivos, mas eu gosto do sabor, tanto que esses produtos me ajudam pra caramba. Uhum. Tem vegano que fica bravo, que você não deveria gostar mais, virou vegano, é só planta. Eu acho que não. Eu fui vegano, eu fui onívoro por 29 anos, sabe? É muito tempo. Então, o meu paladar é das comidas que são feitas com animais mesmo. Sim. Então, eu acho que eu entendo esse lado mais purista, mas eu acho que para o momento que a gente tá hoje, o veganismo é 1% no mundo, eu acho que não faz sentido a gente usar esses argumentos, porque também afasta as pessoas que estão pensando em começar. Porque Sim. é meio que um preconceito contra a pessoa, né? Na verdade, eu percebo muito, assim, as pessoas falando. É o que nem eu falei já antes de tudo. Tem até alguns memes, assim, você não precisa falar nada, nem perguntar pra pessoa que ela vai falar que ela é vegana ou crossfiteira. Isso vai ter. E eu acho que é isso, é a forma de falar. Então, ficar berrando, batendo pé, discutindo e falando assim, você tá comendo um animal, olha isso, isso não vai fazer ninguém Não ser funciona. ouvido. Não funciona. Você Jogar vai tinta criar mais na roupa dos resistência. outros. Exato, vai criar mais resistência. E isso Fazer eu vejo protesto muito na porta assim. do McDonald's. Exato, eu vejo isso até assim, em casa. Minha irmã fala, não sou vegana, não gosto de coisa vegana. Ela nunca provou nada, sabe? Então, comunicação, né? Então, enquanto a doutora Beatriz prova, Muito bom. Davi, tem um lápis aí? Vou fazer umas continhas aqui. Então, assim, do ponto de vista químico, científico, médico, o veganismo venceu. Em boa parte. Peraí, boa parte? Qual parte que ele perdeu? Porcentagem. Nem todo vegano é saudável. Não, mas a gente tá falando de comportamento, não de estilo de comportamento, sim, vida. tá, Eu tô não de falando estilo de do vida. estilo de vida. Não, de comportamento, sim. Aquilo que a gente tava falando mais é a questão de não vencer, é que ainda tem uma gama de produtos industrializados que a gente tem que tomar cuidado. Congelados, essas coisas que ainda... Quando nós nutricionistas, olhamos um alimento,
A gente não vê só a parte da frente do rótulo de entender quanto que ele tem de proteína, por exemplo. Eu preciso entender conservante, corante, aditivos, as gorduras que são utilizadas. E aí, às vezes, na maioria dos casos, tanto nos produtos veganos quanto nos produtos tradicionais, industrializados, a gente tem uma gama, uma lista muito grande que precisa ser reduzida, né? Sim, e isso acontece muito no fitness também. Sim. Então você vê, é uma barrinha de proteína. É uma bomba calórica com 500 ingredientes. Então também tem que... Que bate um pratão de arroz e feijão na Exatamente, mesma caloria, não sacia da exatamente, mesma forma. exatamente. Mas, doutor, eu protesto. Por quê? Porque a contrapartida são os produtos industrializados tradicionais. Como que eles vencem os veganos? Não, isso que eu falei, tanto no tradicional quanto no industrializado vegano, a gente ainda contém esses aditivos, corantes. Tem Então, nos na dois. equação, quando você tem os mesmos números, você só não corta eles e segue a conta? Segue. Então não é um bom argumento, você Ai, concorda? meu Deus. A gente não perde, porque o de vocês causa até câncer, pô. É. Ó, Davi, por gentileza, joga na tela aí o link. Vamos ver aqui. É o 2, né? É o 2? É o 2, por gentileza. O que é esse link? Vamos ver aí. Doutora, você pode, por gentileza, ler pra nós? Você não, doutor, pode, você come aí. Doutora Ana. De acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde, carnes de animais processadas como bacon, linguiça, presunto são produtos cancerígenos grupo 1. Mesma classificação do cigarro. Obrigado, Mercy for Animals, por produzir um conteúdo didático que eu posso usar aqui no podcast. Vocês são fera. Pode, Davi, por gentileza, jogar o link... Não, deixa eu ver, cadê ele? O link 6, querido, por gentileza. Dá uma roladinha aí. Não, só um pouquinho. Esse cabeceira aqui, dá um zoom out aí. Ah, já coube aqui. Doutora. Consumo de carnes pode aumentar o risco de doenças comuns, como doenças cardiovasculares, diabetes, pólipo coloretal e refluxo. E aí? Tudo é uma questão de como é o hábito dessa pessoa. Nem toda pessoa que consome carne vai ter esse prognóstico, né? Concordo. Então, quando a gente fala quando a gente Come aí, você. come, que tá uma falar, delícia. Quando a gente viu a matéria anterior, linguiça, bacon, presunto, são coisas que não entram de forma alguma na nossa prescrição. A pessoa Boa. comendo ou não. Não Mas entram. entra carne? Entra carne, mas a gente escolhe carnes de cortes magros, preferências corte branco, né? Então, de carne branca. Quando é a carne vermelha, a gente opta pelos cortes mais magros, que tem uma quantidade menor de gordura. Mas o ponto principal essa quantidade, ela é bem calculada para que seja feito o aporte proteico e que não exagere na quantidade de gordura dentro da refeição. Você saberia mensurar quantos gramas por semana? Por semana, não. Davi, você pode jogar o link do Inca na tela? Por gentileza. Doutora Beatriz, e aí? Tá gostoso o lanche? Muito Não, bom. tá muito bom. Esse lanche, com Mais certeza, eu um vou pedir na minha casa. Não, tá muito bom. Você vai Mesmo. passar no Prime com... Você Eu vou. Não, é vou casada? Namora? Não. Solteira? Uhum. Então você vai passar no Prime depois da balada. Isso, ótimo. Pronto. Ótimo, boa ideia. Uma refeição mais leve, porque assim, ó, eu Eu saio com fome? Então, quando eu saía da balada, eu ia no outro restaurante dos Arcos Dourados. E eu comia bem, mas, sendo realista, eu saía mal. Ah, sim. Era tipo, já saía com o farol baixo ali, rezando pra chegar em casa logo pra deitar na cama e dormir, porque pesava. Uhum. E, enfim, vocês vão ver depois daqui, amanhã, quando vocês acordarem, como é a experiência gastronômica vegana, né? Acho que vai conquistar, vamos ver. Doutora, você pode... Davi, por gentileza, você pode rolar um pouquinho mais? Primeiro ali? Ah, tá. O consumo de carne vermelha é recomendado em até 500 gramas de carne cozida por semana. A forma como preparamos as carnes também são importantes para prevenir o câncer e as melhores formas de preparo são assadas, cozidas e ensopadas. Então a gente tá falando de 500 gramas por semana, 500 dividido por 7 dias da semana, vai dar mais ou menos uns 71... Vai dar 70 gramas. Uhum. Eu acho que ninguém come 70 gramas Não. de carne por dia. Não. Mas Eu aqui comia é a carne 400 vermelha, quando né? eu comia. Aqui é a carne vermelha. Carne vermelha. Não entram as brancas que a gente pede para que priorize. Então, por Sim. exemplo, às vezes o paciente chega já, problema cardiovascular, colesterol elevado, ele tem direito de 2 dias na semana carne vermelha.
E o restante a gente trabalha com os cortes mais magros. Então, essa visualização da adequação dentro da rotina de cada paciente, né? E a gente já tem hoje esse entendimento de que a carne vermelha, ela traz uma carga muito maior, mesmo os cortes magros. E como você lida com o risco de aterosclerose? A gente faz essa adaptação com os cortes, quantidade, consumo de fibras, prática de atividade física. Precisa ser regulado. Se não tá bem engrenado, não tem prevenção. Esse cenário ocorre com proteínas vegetais, com fontes de proteínas integrais vegetais? Se a gente fala com as fontes de proteínas vegetais integrais, Eu vou marcar mais um pontinho pro a gente já veganismo. diminui drasticamente Eu o anotei, risco de aterosclerose. eu anotei um pontinho de vocês do queijo da gordura, tá? Certo. Tô sendo Uhum. justo. Justo. E aí, doutora, tá aprovado esse Tá lanche aí? aprovadíssimo, eu adorei. Ai, eu ia falar alguma coisa, agora eu esqueci. Se você falar que você vai lembrar, o seu cérebro traz pra você. É sério. Mas Ah, você vou tem que lembrar, falar. Vou lembrar. É tipo um feitiço, um spell. Isso. Bem, eu acho que... O que a gente Lembrei. tem mais pra provar? Aí, Tá vendo? Eu ia falar daquela outra matéria das doenças cardiovasculares. boa. Acho que isso tem que ser tudo muito bem descrito, assim, sabe? Porque é muito fácil as pessoas falarem, tem um estudo sobre isso. Ter um estudo não quer dizer que o estudo é bem conduzido. Concordo plenamente. Eu vi uma Isso tem que matéria ser da muito- Men's Health falando que você tomar um copo de cerveja antes do treino é um ótimo pré-treino. Né? Exato, esse tipo de coisa. E aí, é o que você quer Fonte. escutar. Fonte. Como foi conduzida Arial, essa pesquisa? Arial. Fonte É a Ambev. única fonte que tem. Fonte Ambev, é isso. Mas o ponto é, acho que a gente não pode... Acho que esse terrorismo nutricional que a gente vive hoje deturpa muito a visão de... Acho que tanto do veganismo, da dieta onívora, porque as pessoas querem atribuir a um alimento... isso é bom, isso é ruim, esse alimento causa câncer, esse não causa... E esquece de determinar os outros fatores. Então, é o que eu falo, Sim. quando eu trato de um paciente, eu nunca vou ver só o que ele come, tem que ver É o como ele holístico, come. né, que fala? Isso, exatamente, é uma visão mais holística mesmo. Ele faz atividade física, ele não faz. Aí, por exemplo, comer carne, você escuta assim, rapidamente de um vegano. Isso aumenta a chance de ter doença cardiovascular. Aí, tá bom, ele é vegano, mas ele fuma. Aumento Sabe de, assim? de risco cardiovascular. E aí Mas você fica estatisticamente mais falando... doente. Não foi Mas pela peraí, alimentação, né? Mas estatisticamente falando, se a gente for somar essas possibilidades, o vegano ainda vai estar correndo menos risco. A causa de morte número 1 no mundo hoje são doenças coronárias. Sim. E a gente sabe, hoje, pelo que eu vejo, já é reconhecido pela comunidade médica e nutricional que o consumo de produtos animais colabora para esse cenário. Uhum. Então eu concordo com você, que é uma equação multifatorial, mas eu vejo que, estatisticamente falando, o vegano ele corre menos risco. Um vegano que faz uma dieta decente. É uma dieta mínima. Se o vegano tomar cerveja e comer batata frita todo Então, dia, isso. ele vai se dar mal. Exatamente. Vai apodrecer. Exatamente. Tem até um documentário no Netflix, aquele The Game Changers. Nossa, que bom que você falou desse documentário, que a gente tem um vídeo legal pra mostrar pra vocês. Ótimo, acho bem bom esse documentário, porém, tem muita coisa, assim, teve bastante coisa que eu discordei. Então, pequenas coisas assim, tem o... esqueci o nome daquele atleta, Patrick. Patrick Babumian. Isso. Ele se alimentava super mal. Aí, depois que ele virou vegano, ele melhorou Peraí, muito mas ele na não performance. virou vegano, ele realmente virou vegano. Sim, ele virou vegano. Ah. Só que antes, ele se alimentava mal. Mas o Strongman, Não é assim, que ele tinha uma dieta saudável, digamos sim, mas assim. você já viu atleta Strongman com dieta saudável? Não existe. Não, Eles só que, comem só muita que gordura e só que muita proteína. Sim, eles precisam. Só que ainda assim, as coisas que ele comia... Entende? Tipo, eu acho que é esse ponto que... Eu acho que ele não, fica eu acho fácil que não é usar legal. a favor. Eu acho que não é legal usar ele como exemplo de saudável. Sim. Eu acho que a gente pode dizer assim, pro esporte que ele pratica, ele era um pouquinho mais saudável que os seus pares. Mas pra população geral, aí não, porque não existe esporte saudável. Não existe. Competição não é saudável. Competição é dar tudo que você tem ali na hora pra vencer. Isso às vezes pode ser um AVC, um infarto ou um osso quebrado. Uhum. Uhum. E no dia a dia é dieta maluca de 5, 10, 15 mil calorias. E E aí bomba. deixa de ser saudável porque não tem equilíbrio, né?
Quando a gente perde o equilíbrio ali na parte da alimentação, a gente perde exatamente o ponto de estar saudável. Mas é isso, é competição. É competição. Não tem Fórmula 1 segura. Então, realmente, deixa de ser saudável. É. Então, peraí, então eu ganhei essa. Eu ganhei, Por quê? Porque o seu argumento sobre ele ser saudável não se aplica a um atleta de alta performance. Não, se aplica justamente por isso. Por exemplo, acho que tem uma ciclista também. Acho que tem uma alemã, né? Acho que é. É. É que faz muito tempo que eu vi. Não é alemã. Ela era uma ciclista que, se não me engano, ela já era aposentada. Aí ela virou vegana e ela volta a competir. Eu acho que ganha medalha. Acho que é um negócio Isso aí assim. eu já não faz tempo prefiro também que não eu ver, vejo. porque faz muito tempo que eu vi. Mas eu lembro Acho que é de 2018 esse documentário. Por aí. Eu lembro que eu vi faz um tempinho. Mas assim, era aquela coisa, ela mal comia. Assim, ela comia, não se alimentava tão bem, não no sentido de ser saudável, mas, por exemplo, ela não comia carboidrato direito. Para um atleta, o carboidrato é performance. É. E aí ela virou vegana. Ou seja, ela passou a comer muito mais carboidrato. Então, não, é isso que eu falo, assim, não necessariamente vai ser porque ela virou vegana, entendeu? Às Poxa, vezes pode ser só porque ela tava comendo mais carboidrato. Mas Que ela melhorou a oferta por de que ela ia alimentação. vacilar Exato. com a alimentação nesse ponto, sendo que ela já era atleta de ciclismo? Não tem ciclismo com carbo baixo. O cara desmaia, morre. Não vai morrer, gente, é exagero, mas... Mas a gente tem que ver como que era a rotina dela antes. Eu não assisti o documentário, É. então eu não me sinto tão assim apta pra falar a respeito dessa mulher. E a gente sabe que Mas a galera tem que do ver essa ciclismo toma alimentação bastante bomba, prévia. né? É. Toma mais que fisiculturista. Será? Toma. Porque o hormônio, o jeito como você estimula o corpo faz com que ele funcione de outras formas. Então, você pode tomar bomba para o músculo crescer a face, o volume, e você pode tomar bomba para ter uma performance assim absurda. Uhum. Então, a galera do ciclismo, meu amigo, é pesado. Tem um documentário muito interessante que chama Icarus. Tá no. Ai, já vi. É muito bom, muito é bom. muito bom. Eu muito caí pra bom. trás, porque eu achava que bodybuilding era a galera que mais, né, exagerava. E não, cara. Tem assim, pelo que eu vejo hoje, gente, todos os esportes têm algum tipo de droga. Sim. Ah, sim. Seja um beta-bloqueador, seja um Venvence, Uhum. seja uma Ritalina, mas sempre tem alguma coisa lá. Sim. Vamos seguir pro próximo prato aí? O que a Vamos. gente tem? Agora é hora shake de proteína. Shake proteico. Doutora, shake de morango, ó, você pode tomar sem medo. Ah. Sem medo. Esse eu gosto, esse daí eu tomo. Você já conhece? Eu compro esse pra tomar. O de chocolate, você conhece? Não. Prova ele, então. Esse Davi, não. hora do patrocínio. Vamos ver o nosso vídeo do Game Changers. E aí eu já emendo com Eita. o patrocínio, pode ser? Eu já dei um spoiler aqui, já falei antes. Mas eu acho que essa parte do documentário você não falou. Vixe. Essa parte eu acho que é bem interessante que a gente vai mostrar para todo mundo, né? Porque temos família, temos relacionamentos, temos marido, namorado? Namorado. Temos namorado. E também, assim, eu vejo que é mais fácil falar de veganismo com as mulheres, porque, na minha experiência, a mulher, ela é mais... Ela tem mais sensibilidade e ela tem mais ouvido. Uhum. A gente, homem, a gente é mais cabeção, assim, mais troglodita. Uhum. E se eu trouxer um argumento emocional ou até científico, a tendência é a galera, os caras, que se dane isso daí. Daí eles falam outra palavra, mas tô falando bonitinho aqui. Agora, quando eu falar de algo que interfere com a virilidade deles, aí... Né? E a gente sabe que hoje, infelizmente, eu acho isso uma maluquice, mas, pô, a gente tem adolescente aí tomando, como é que chama? A Tadalafila. Pô, isso é maluquice, cara. Sim. Pelo amor de Deus. Pessoa que tá na casa dos 20 anos ainda, mesmo que seja lá 28, 29, tá tomando estimulante, não tem sentido nenhum, né? Uhum. Então, pode jogar na tela, por gentileza? Esse é um experimento científico que rola no documentário, que eu acho que é um bom argumento para Now todo you're mundo. going to be putting Yes, this they go device on okay. yourself. One ring goes on the base of the penis, and the other ring goes on at the tip of the penis, just behind the head of the penis, but knows how tight to squeeze to know when an erect. For this study, on the first night, we gave the guys burritos that had meat, beef, chicken, pork, but really grass-fed, organic. On the second night, we gave them very similar burritos, but we swapped out animal portions for plant-based protein. That's really good. That occurs in men when they sleep. Men's bodies create erections.
And this occurs throughout the night while this is not as big a circle, is not as hard an erection as that second circle, vegan meal. Now let's look at the second sheet. The second sheet is a accumulation of stress. It's really, it's not the size of your penis. It's not the size, again, like Mason, you were more erect after the plant-based diet than the meat-based diet. Okay, how about how often you had erections? Wow. You had about a 13% change in the hardness of your erections. Okay, let's look at how many or how long you had erections for. Show it. Hit it. Don't hold out. Bro, that's an hour, man. So you guys all had a very similar response to the meat meal versus the plant meal. That's crazy. Now you're gonna Primeira pergunta. Vocês concordam com a metodologia científica? Não. Por quê? Dessa. Ah, Totalmente, assim, em 2 dias eles fizeram isso. acho que foi um, né? Então, Uma Acho que foi noite, um uma dia de noite. cada. um dia de cada, 2 dias. E aí? Uma noite, né? Uma noite de cada. Já acho que não é bem conduzido, né? É uma Acho que amostra pra pequena. mostrar- uma amostra muito pequena. Acho que tem outras variáveis também que envolvem, principalmente quando a gente fala, né, de ereção. Então, Mas assim, ó, a idade média dos rapazes ali eu acho que era bem próxima. Sim, isso E sim. pelo que eu entendi, claro que o documentário ele tem um ritmo, né, que não consegue mostrar todos os detalhes. Mas pelo que eu entendi, seriam 2 dias iguais em relação à atividade, a sono, e só trocou a nutrição. Foi o único ponto que mexeu. E alimentação. Eu acho que foi isso. Você acha que eles podem ter alterado outras coisas que não mostrou no vídeo? sim, isso com certeza. Você acha que eles podem? Acho que sim. É. Até porque é um documentário a favor disso, né? Então Sim. já tem esse viés aí. Mas e o fato da alimentação vegana ter menos gordura, a alimentação equilibrada, ter menos gordura do que a tradicional? Não corrobora com o cenário? A gordura? Como assim? Gordura em geral. Mas com esse cenário? Não Sim, entendi sim, muito com- bem a pergunta. O que eu quero dizer é assim, o volume de gordura circulando no sangue não vai impactar a pressão arterial? Sim, Em mas geral. Mas a longo prazo. Sim, mas a longo prazo, exatamente. Não é por Então- refeições pontuais. Não é de forma aguda. Então por que quando você come uma feijoada, logo após você precisa deitar um pouquinho para descansar? Processo digestivo. Isso é totalmente diferente. Não é pela pressão. Isso, É o processo digestivo. E também a pessoa normalmente acaba comendo mais, às vezes mais rápido também. E é uma alimentação mais E é uma gordurosa. quantidade, tudo envolve dentro de um cenário. Eu sentar para um almoço, para um arroz, feijão, filé de frango e salada, eu vou comer um prato. Eu sentar para um almoço que envolva feijoada, eu vou comer mais de um prato, onde todas as carnes que estão sendo ofertadas são carnes gordurosas. A gente tem que entender aí nessa parte o processo de digestão desses 2 nutrientes, proteína e gordura. São processos digestivos mais lentos. Ok? Quando a gente fala de uma proteína vegetal, uma proteína animal, a gente tem que entender que é proteína de qualquer forma, independente da quantidade, e eu vou colocar lá uma quantidade que vai demorar mais para ser digerida. Então, o carboidrato começa a ser digerido pela boca. A proteína já não. Ela só passa a ser digerida lá no nosso estômago. Né? Então começa ali todo o processo de digestão da quebra daquele alimento, demora a sua passagem, principalmente quando se envolve gordura, e vai para o intestino. É um processo muito mais lento. Por isso que comer uma feijoada te deixa mais pesado, porque o seu corpo demanda muito mais energia e é mais fácil para ele te desligar e botar você para dormir do que dividir essa energia com outra coisa. Né? Então acaba tendo esse peso por conta dos alimentos e da composição nutricional ali. Entendido. Então, vocês concordam que as 2 refeições, pelo que eu entendi, eles fizeram a mesma refeição, Burritos com carne só trocou a fonte de proteína. Só trocou a fonte de O proteína. que vai ter impacto também no macro de gordura, certo? De gordura, sim. Ele pode ter tido o mesmo de quantidade de proteína, mas a gordura vai ser diferente. Então,
Mesmo Na verdade, assim, ele a colocou gente um avocado ali do lado, não colocou? tinha Tinha um abacate, é. avocado, a Mas gordura. o abacate faz parte do prato, não faz? Então, eu não sei se no de carne também tinha. Acho Agora eu que não vi. faz, Eu realmente não, faz. não prestei atenção Eu nisso. acho que faz, eu acho que faz. Uhum. É. Abacate é muito usado em culinária mexicana. Sim, com Sim. certeza. É. Tá, então vocês acham que pode ter, esse experimento pode ser furado? Eu acho que precisa sim. de uma amostra maior. Uma amostra maior com Mais tempo de lições. estudo. É, exatamente. E outra, é o que eu falei, a ereção ela vai ser influenciada por diversos fatores, não Sim. pela alimentação Não da só por pessoa, ela. Só não pela só pela alimentação. Você alimentação. concorda que ela É. tem ela influencia um percentual? A longo Isso. prazo. E também um ambiente monitorado. É preciso entender. Porque por mais que os dias foram iguais, é impossível ser 100% igual. Sim, claro. Às vezes teve um estresse a mais num dia, tem algumas outras coisas, treinou diferente. Tudo isso pode influenciar. Então, acredito que é uma questão promissora que eu realmente imagino que possa ter um resultado positivo, mas precisa de uma amostra maior, um estudo mais robusto em relação a isso para falar, não, realmente a alimentação com a carne influencia em ereção ou não. Mas é que eu acho também que eles quiseram abordar isso, eles abordaram de uma forma, eu diria errada, não concordo, mas talvez para tentar desmistificar um pouco aquela coisa de, a soja causa infertilidade masculina, que é um outro absurdo. Mas não sei se eles quiseram tentar puxar um pouco por conta desse mito. Entendi. Tem esse papo de que a soja tem estrogênio e que aí vai feminilizar o homem e, gente, sério. eu como soja todos os dias há 9 Vamos anos. estudar. Eu acho que fora o cabelinho, eu acho que eu não tenho características femininas, mas está aberto a discussões nos Coloca comentários. nos comentários Bota nos se comentários. você acha que ele tá mudando nesse nome. A barba tá Ai, um aqui absurdo. ainda, Não, eu caiu. fico muito estressada com essas coisas. Eu acho que a soja ela sofre muito ataque porque ela é um grão que ela é muito versátil e muito forte, né? Uhum. Então é fácil de plantar, é barato e eu acho que ela apresenta um risco para os outros grãos. Do mesmo jeito que aquele outro grão que é uma erva também apresenta esse risco, né? Eu não sabia disso, eu era bem preconceituoso e eu descobri recentemente, faz sei lá, uns 3 anos, que é proteína completa. A fibra dele você consegue fazer tecido melhor, mais resistente, né, que dura mais, e ela é mais robusta em relação a plantio, então ela aguenta um clima mais severo e ela dá o ano inteiro. Eu acho que isso ocorre, né, entre os grãos, tanto com esse grão aí que é uma erva, vocês sabem do que eu tô falando, do orégano, quanto com a soja. Apesar da soja hoje ser nossa principal exportação no Brasil, né? Sim, Menos para os brasileiros, né? O brasileiro não come soja, que doideira. quase nunca, é muito raro. Quando eu falo que eu como soja, a galera fala, olha pra mim como se fosse um ET, sabe? Você é maluco, você vai ter desequilíbrio hormonal. Eu falo, Ai, cara, gente, se fosse R$7 assim, o quilo, que se dane Né? o desequilíbrio hormonal. eu Depois, arrumo com outra coisa. depois joga lá Nossa, uma eu acho que o cérebro anastrozol. sofre ouvindo Mas é isso. justamente isso que eu falo, de atribuir a um alimento um milagre ou um malefício absurdo. Gente, as coisas não são tão assim. Mas com os embutidos tradicionais, Não, isso sim, aí você tá Então- forçando, né? Ó, Mas tá forçando. eu usei o Uma seu coisa, argumento, por pô. exemplo, eu posso comer um salame uma vez na semana. Uma vez na semana? Isso a longo prazo não vai me fazer mal. Tá disposta a provavelmente. fazer esse experimento? Ah, não faço questão. Não, Por obrigada. não gostar mesmo. Mas ó, tem um salame vegano. Já tem, não teve aqui hoje, mas eu posso providenciar para um próximo episódio, quando vocês voltarem. Pra vocês experimentarem o salame, o presunto, o peito de peru que tem 37 gramas de proteína a cada 100 gramas. Legal. Eu já não gosto nem dos normais. Eu Então, gosto, eu agora eu dou a gosto. chance pro. Eu não. Eu gosto. Eu gostava. Eu gosto. Não, o salame vai assim. Salame mas não, eu gostava bem de presunto, raramente, peito de assim. peru. Eu não como mais comumente assim, porque é muito malefício embutido, né? É. Então nem uma vez por semana. O risco do câncer não vale a pena, né? Não vale a Mas pena. ó, Aí- só pra fechar aquele argumento do experimento. Eu tive uma experiência muito parecida, né? Com outra área, mas é a mesma ideia. É cardio, no fim das contas. E quando eu tinha uma alimentação onívora, eu não conseguia fazer cardio. Assim, era muito sofrido. Eu subia na esteira, 10 minutos eu tava a 155, 20 minutos eu já tava infartando ali, 105, 160, 170 BPM, né? E aí, depois que eu virei vegano, sem zoeira nenhuma, não tô falando muito sério. Depois de, acho que uma semana e meia, eu gosto de fazer escadaria. O meu cardio preferido é escadaria.
eu subi na escadaria sem nenhuma, como é que chama? Sem esperar nada. Uhum. Tá, vamos ver o Sem que vai acontecer. expectativas. Sem assim. nenhuma expectativa, perfeito. E quando eu vi, eu tava fazendo escadaria 1 hora. Eu não acreditei, eu falei, não é possível, Tá porque errado. eu nunca consegui fazer isso. Eu achei que tinha dado um bug no relógio da escadaria. E depois eu vi que não, cara, que eu realmente Tava aguentando mais. E o que que eu percebi? O que eu percebi, né? Quando eu comia carne, parece que a minha pressão subia muito mais rápido e eu não conseguia compensar a oxigenação. Uhum. Parecia que, tipo, por mais que eu respirasse, o O2 não subia no sangue, aí é isso, você não consegue fazer a mesma coisa. E aí, depois que eu virei vegano, tipo, acabou isso. Então, o meu cardio mudou assim absurdamente e isso impactou no agachamento livre, impactou no leg press. Eu conseguia fazer séries, por exemplo, eu fazia uma série antigamente de 1 segundo por repetição, 1,5 segundo, bem, bem ruim, né? E eu tinha dobrado, ido para 3 segundos, 4 segundos, mantendo a carga, mantendo uma qualidade de execução Uhum. e é isso, sem infartar. Então, eu percebi, eu não sei, eu acho que de certa forma, a gente ter menos gordura circulando no sangue vai melhorar tanto o transporte quanto a metabolização do que a gente precisa mesmo, que é oxigênio, Sim. são os Sim. nutrientes, as vitaminas. E aí o corpo consegue lidar melhor com isso. Uhum. Então, assim, o que eu tô dizendo aqui não é exemplo para ninguém, foi só o meu caso, que, como a gente falou, não dá para compor um estudo só com isso, mas foi o que aconteceu. Eu fiquei maluco na hora, porque eu sofria muito com cardio. Cardio é necessário. Sem cardio, o shape não vem, a gente sabe disso. Sim. A performance no treino também não vem. E foi uma revolução pra mim, meu. Minha vida literalmente mudou daquele dia Eu ia em diante. perguntar mesmo, em quanto tempo você sentiu? Você falou umas 2 Foi, semanas? Uma, duas? foi mais ou menos 2, porque a primeira semana, como eu fiz a mudança direto pro veganismo, Ah, é verdade. aí eu tive uma semana mais embaixo, assim. Eu passei um pouco mal, tal, por adaptar a alimentação. Mas aí da segunda em diante já começou a andar muito bem. Então, é isso. Mas eu acho que não dá pra ganhar ponto nesse argumento, não. Vocês falaram coisas aí muito boas e eu não tenho resposta. Doutores, doutor, você já provou o mousse? Já, Provou, né? gostei, Já. gostei. O que que temos mais agora? Eu provei esse aqui também, vou provar de novo, porque eu já esqueci. Então, ó, enquanto vocês provam Quer experimentar esse aqui? o queijinho de pastinha, que é esse daqui, ó. Eu vou dar os recadinhos dos nossos anunciantes. Temos a torradinha aqui com bastante carboidrato para vocês. Opa, adoro. Vocês vão queimar amanhã durante o treino. Não, vai já ficar hoje, tudo. no treino de hoje já. Né, já Vai ter queimei, treino já, hoje? já fiz minha parte. Ah, mas a alimentação de agora só vai estar no fígado amanhã, o glicogênio, né? É. Então. O meu certificado de nutricionista do Instagram É. serve Tá pra alguma valendo, tá coisa. Pelo valendo. amor de Deus. Mas dá pra manter a glicemia do momento. CRN, entendeu? eu estou brincando. Isso é uma brincadeira. Eu não sou CRN nutricionista indo lá de na porra polícia. nenhuma. Eu sou influencer só, tá? Isso é uma brincadeira. Não precisa mandar Vamos cartinha pra ver. mim. Esse aqui é o que mesmo? Eu apoio. Queijo de pastinha. O CRN é o que mesmo? É conselho? Conselho Regional de Regional de Nutricionistas. Nutrição. Eu apoio o Conselho Regional de Nutricionistas. Vocês fazem um excelente trabalho. Obrigado por formarem nutris tão competentes e capazes como as garotas que estão aqui. Obrigado, viu? É só uma brincadeira. Davi, querido, vamos fazer nosso merchan? Tá na tela. Tá na tela? Prime Dog, né? Ah, não, desculpa. Prime, obrigado sempre, né? Mas na tela agora, Vida Veg, maior empresa Esse é de mais laticínios líquido. veganos do Brasil. Uhum. Hoje temos aqui o shake de sabor morango com 14 gramas de proteína. Temos o shake de... Vou pegar aqui. O shake de sabor chocolate com 15 gramas de proteína. Temos o mousse de chocolate e temos também o queijinho Vida Veg já fatiado. Esse aqui é o sabor provolone. E o requeijão, que é sabor queijo defumado, beleza? Pessoal, tem um QR Code na tela aí para vocês agora. E apontando o celular, você vai cair numa plataforma onde você vai digitar o seu endereço e a plataforma vai te responder onde tem produtos Vida Veg mais próximos da sua casa, tá bom? A Vida Veg tem uma linha gigantesca. A gente tem aqui os queijos, queijo defumado, tem iogurte, uma linha muito completa de laticínios veganos mesmo, que vai ajudar principalmente você que gosta muito de um queijinho, você que tem APVL, a sigla? APLV. Você que é APLV,
E você que tem intolerância à lactose, você não precisa mais ficar vivendo à base de remédio, tomando lactase todo dia quando você quiser comer uma pizza. Agora tem os produtos veganos que podem te ajudar, beleza? Então, QR Code tá na tela, o Instagram deles é @vidaveg. E obrigado, Vidaveg, por apoiar aqui o nosso projeto. Graças a vocês, o veganismo vai mais longe. Vidaveg é a maior linha de laticínios veganos do Brasil. Tupiniquim? E temos também a queijaria Tupiniquim. A gente vai colocar um QR Code aí para vocês que vai levar para o site, beleza, galera? Então, hoje a gente tem aqui o queijo defumado, que as doutoras experimentaram e adoraram. É o meu queijo Muito preferido também. Muito bom, doutora? Muito bom, adorei. A doutora Ana, que estava sem comer queijo há quantos anos? Não, que eu já tava comendo, era o milkshake que eu não tinha Comi e tomado. passava mal, né? Uhum. O que você achou do Maravilhoso, muito bom. nota? Nota 10. Nota E 10. esse aqui também. No. Nossa, amei esse aqui. Muito bom. Vocês vão ter que tirar no 0 ou 1 quem vai levar isso pra casa. Então. Quem é intolerante. Ó, pronto. Nossa, amiga, tudo bem? Ela leva o mateiro e você leva o defumado. Ótimo. Pronto. Maravilhoso. Tá justo, né? Justo. Então, Queijaria Tupiniquim, o site deles é tupiniquim-alto queijaria.lojaintegrada.com.br. O QR Code que está aí na tela vai direto para esse site, tá, pessoal? E vocês têm o cupom Fábrica de Veganos para fazer suas compras e receber aí 10% de desconto. Uma dica, junta com seus amigos vegetarianos, seus amigos veganos, façam a compra juntos e aí vocês botam o cupom, todo mundo ganha o desconto e vocês racham o frete. Então vocês podem comprar bastante, vai pagar menos, todo mundo se dá bem, beleza? Obrigado, Queijaria Tupiniquim, por apoiar também o nosso projeto. Graças a vocês, colocamos sorrisos nos rostos dos nossos convidados, promovemos saúde e levamos veganismo para mais pessoas. Valeu, galera. Bem, Davi, você pode jogar o vídeo dos animais fofinhos na tela, querido, por gentileza? O fofinho agora, fofinho. Pelo amor de Deus. E aí, gente, como é que tá o coração de vocês em relação ao veganismo? Fala a real, você falou que era verdadeira, não me enrola não. Olha, não me enrola não. Sem papo furado. Acho que eu nunca não pensei em falar assim, nossa, nunca vou ser vegana. Vegana, realmente, eu acho que seria muito difícil pra mim. Mas não quer dizer que eu não tentaria. E se você fosse ser plant-based? Sim. Porque o vegano, talvez. ele tem que fazer podcast, ele tem que ir na rua, militar. Vamos pensar Talvez, plant-based. justo. E aí? Ah, E pela economia? eu faria bem, assim, bem gradual. Ah, mas bem funciona, gradual pô, mesmo. funciona. Vegana low profile. Isso, low profile. A questão financeira do dia a dia soma pra você ser mais barato? Ah, sim, com certeza. Até porque, por exemplo, uma coisa que eu gasto bastante dinheiro nas minhas compras, assim, é iogurte proteico. Que, querendo ou não, tem um custo mais elevado. É um luxo, a gente Mas sabe é que... parecido. É. E sendo que às vezes eu na vida vega eu sempre tomei. Eu vou comprando assim e vou tomando. Indiferente se é vegano ou não, pra mim. Então não faria tanta diferença, né? Pensando por esse ponto. E mas... relembrando que são 64 vezes mais antioxidantes. Ou seja, menos botox. Menos dinheiro com botox. Que é caro, hein? Uma sessão de botox pra testa tá uns 2 mil? Por aí. Sério? É caro. Gente, E deve pra ser, eu quem nunca fiz. treina, sai mais rápido. Então, é muito difícil. 4 meses. Já imaginou você ficar refém de tomar agulhada na cara, Nossa. sendo que você pode economizar 8 mil, não, 2 mil reais, porque é uma sessão a cada. Você pode economizar 2 mil reais, jogar esses 2 mil na dieta e ter mais resultado ainda. Sem o sofrimento da agulhada. Precisaria. Preciso calcular a minha dieta certinho. Cozinhar, né? Acho que eu acho que o ponto da organização que me pega Mas eu também. consigo pra você as marmitas. As marmitinhas, fitness isso. Aí, veganas já. nossa, aí fácil. Aí tá fácil. Sim. Então você vai fazer um compromisso agora Agora. com aquela Olha ali. câmera ali que você vai virar vegana. Não vou Daqui virar. um ano a Não gente prometo. conversa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Não quer dizer que não vai ser rápido, mas. Tá bom. O mais importante Assim, é a direção reduzir. do que a velocidade. Mas exatamente. Exato. Mas é que eu comecei a fazer coisas assim, usar maquiagem né, vegana, shampoo É a cruelty vegano. free, né? Sim. Boa. Shampoo também. Então, eu fui fazendo desse jeito, assim, né? Eu acho que é menos pior. A pessoa vai falar, claro, não Já é adianta uma se eu usar parte, um né? shampoo vegano e
sei lá, usar o banco de couro. Eu acho que essas pessoas, elas. Eu realmente não entendo como a mente delas funciona num mundo que é quantitativo. Exato. Literalmente É quantitativo. tudo Então, ou nada. tipo, não adianta nada. Então, porra, pula de uma ponte e se mata, cara. Porque se nada adianta nada, cara, você tá sendo muito radical. Uhum. E, no fim das contas, tudo na vida é uma questão multifatorial, né? Sim. São vários elementos que a gente agrega ali pra chegar no resultado. Exato. Então, Então é isso, assim, aos pouquinhos. uma segunda sem carne. Ah, isso eu já tentei fazer. Isso eu fiz por um tempo, inclusive. Só que durou um pouco, né, de tempo, porque tava. Muito corrida a não tava muito corrida, não ia conseguir. Então é isso, são as marmitas. Suplemento vegano você já conhece? Algumas proteínas vegetais. Às vezes eu tomo, mas aí é o que eu mais tenho dificuldade. Isso, assim. Qual Acho o que envolve problema? palatabilidade. É, Pra mim, palatabilidade. hoje eu sei que envolve palatabilidade. Total. Assim. Mas eu continuo tentando, experimentando, mas realmente pra mim é muito difícil. Tá bom, eu tenho proteínas que são nível milkshake. Vou te mandar. Não, pra mim sendo nível whey tá bom. Não que o whey seja gostoso, É mas que- é que- tolerar. Eu tolero o whey. Ó, quando eu tomava whey, eu parei de tomar whey em 2015, quando eu virei vegano. Quando eu tomava whey, a maioria das marcas já tava no nível muito bom, assim, milkshake mesmo, de se bater com água ali e ficar excelente. Eu acho que melhorou, né? Porque já passou Sim, quase sim, 10 melhorou. anos, melhorou. Até por questão de adoçante também. É, Stevia usa hoje, né? Então, a gente tem as duas proteínas. Eu tenho a super barata, 1 quilo por R$ 75. Tá muito barato. Sim, E muito. tem a que é um pouquinho mais cara, mas que também, assim, você não vai ter problema nenhum. Cara, quanto? Deixa eu... Eu vou te dar um aproximado. Uhum. Mais ou menos uns R$ 200 por 500 gramas. Não, muito caro. Pesadinho, né? É um pouquinho É. pesado, mas vai melhorar. Os produtos veganos não têm subsídio do governo. Nenhum produto. Então isso encarece o preço. Tudo que a gente compra no mercado tradicional, o governo entra, não tudo, mas a maior parte, o governo entra com uma parte ali para diminuir o preço. Vocês sabiam disso? Sim. Você sabia, você não sabia. Então, a gente tá. É difícil o veganismo crescer. A gente tá lutando com uma batalha difícil, meu, sem apoio nenhum. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Davi, animais fofinhos, por gentileza? Perdi aqui. Os animais fofinhos agora. Aí, valeu. Mas vai estar música também. Vocês sabiam que os animais todos se comportam como cachorros grandes? E é isso, eles brincam com bola. Eu fui numa fazenda, num santuário, e aí tinha um boi de 1 tonelada lá. E ele se comporta como um labrador, assim. Ai, meu Deus. É bizarro, porque eu não fazia ideia. Eu tinha medo mesmo. Uhum. E aí, a pessoa que conduziu o passeio, ela falou: Rafa, senta aqui que eu vou trazer ele pra deitar no seu colo. Eu falei: o quê? Você tá maluca? E aí, ele veio, ele deita, ele bota a cabeça no colo, igual o cachorro faz, o gato faz, e pede carinho. Aí você fica lá alisando, ele abana o rabo e fica deitado. Então, assim, a vaquinha, o boi, o porco, eles são como qualquer outro animal, literalmente. Você tem cachorro, gato? Tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro E também. gato também. Eu já tive cachorro bastante, hoje eu tô nos gatos, né? E, assim, você tem alguma dúvida que seu gato sente emoções, que ele... Então, é que assim, o meu não vive comigo, ele cresceu no meu sítio, são 3. E eles cresceram no sítio, nasceram no sítio, então eles são mais selvagens. É mais selvagem, que eles ficam Então em área aberta. né? É, exato.
Mas sim, deve sentir. Quando você chega, ele vem te cumprimentar. Não, Vixe. esses não. Então, Ai, vamos- mas é que eu também sou vamos dar- característica de É, doutora. Essa aqui eu perdi, perdi. Não perdeu. Mas aí você, Mas é muito doutora? característica de cachorro. Minha cachorra chora quando ela sente meu cheiro na que rua. cachorro... Ela entra em desespero. Ela tenta abrir a porta, ela é grande, né? Então ela bate a patinha na maçaneta, ela abre a porta, ela sai correndo. Então é completamente diferente. Então é isso, sabe? Os animais, eles sentem, cara. Eles têm memória. Depois eu vi uma matéria outro dia de um elefante que atacou uma vila na Índia e arrebentou a vida inteira, destruiu. E aí depois foram entender por que ele fez aquilo, né? Uma elefante, né? Elefou que fala? Não sei, uma elefou. E aí foram descobrir que uma mulher da vila maltratou o filhote dele, se não me engano, matou o filhote dela. Aí ela ficou pistola, foi lá, arrebentou a vila, matou a mulher. Elefanta. Eu ia falar que era elefanta, mas eu achei que eu tava Eu errada. achei que eu tava errada, porque É eu que teve falei a- Melhor eu com ficar tanta quieta. convicção. Teve a que era reforma. elefante. Elefou, assim. Teve a reforma gramatical aí recentemente, aí eu não sei o que Aí mudou. mudou, Um tudo monte de bem. coisa que tinha acento não tem mais, enfim. Sim. E aí, se eu não me engano, ela matou essa mulher aí, pisoteada. Aí passou um tempo, passou tipo uns dias, no velório dessa mulher, ela voltou de Ai, novo pisoteou a mulher e de novo. arrebentou Eu vi tudo. isso. Não julgo. Então. Não julgo. Elefante tem Vocês memória estão boa. Errada não está. Dá pra entender, daí eu passo o ponto pro Pode elefante. entender. E, gente, como que tá a preocupação de vocês com o meio ambiente, preservação? Vocês se preocupam com isso? Sim, Sim. nós estamos colhendo os frutos da má conservação do ser humano Sim. a cada dia. né? Dá um desespero, né? É, Quanto vocês acham que a gente precisa investir de água pra produzir 1 quilo de carne? Ah, é bastante. muito. Quanto? O Davi já colocou na tela. Ô, doutor, eu tinha visto. Eu tava assim, nossa, eu 45 litros, eu chuto. Quanto? fiz 45 25 litros de água. Doutora, leia a parte de Ah, cima não. ali. Por Ai, favor. meu Deus! 15 mil litros. Esta é a quantidade de água usada para produzir 1 quilo de carne. Ah, então é 15 mil litros. Um vegano economiza aproximadamente 821 mil litros de água por ano. Muita coisa. Muito. E aí? Mais um pontinho pro veganismo? Ah, não, isso sim, em relação a isso não tenho dúvidas. É, não, em questão de meio ambiente, a gente consegue identificar claramente que não tem discussão. Bota mais um link na tela aí pra gente finalizar os nossos argumentos, Davi. Sim. Qual que você acha que é o melhor, cara? Sim. O 5? Ixi, Bora de 5, então. ixi, Maria. Davi que manda. Doutora Beatriz, por gentileza. 70% dos municípios Cerrado foram desmatados em 2023 devido à agropecuária. Segundo o bioma mais afetado pela pecuária, tá um reflexo. No Brasil, com 36% dos bois explorados, o Cerrado sofre com a degradação causada pela expansão da soja para a ração animal exportada para a China. Vocês sabem mais ou menos quantos bois existem, quanto gado existe no Brasil? Cabeça Não. de gado. Quer nem chutar? Não tenho ideia, mas eu sei que deve Milhões. ser muito. Milhões. Muito, um número Milhões. muito grande. Vocês acham que tem mais? Ó, essa vai ser pegadinha, hein? Essa tem duplo sentido. Vocês acham que tem mais gado no Brasil ou ser humano? Então, depende, estamos falando do quê? Eu sou vegano. Eu posso falar que eu sou vegano. E aí, o que Ai, vocês meu acham? Deus do céu. Tem mais ser humano ou gado Caraca, essa é uma pergunta muito difícil. No Brasil. no Brasil? Deve ter mais gado. É, pela sua pergunta, eu E diria... até pra alimentar. Eu, O que, que o vegano vai perguntar? Ele vai perguntar pra perder? Não vai. Né? Não. Tem mais Ó, gado. Os dados. mas eu não, assim, se não fosse você me perguntando, eu com certeza falaria ser humano. No Brasil, a gente tem aproximadamente 216 milhões de seres humanos. Uhum. E a estatística que eu vi de 2022 é que a gente tinha aproximadamente 224 milhões de cabeças de gado. Então, assim, imagina o quanto de água, quanto de gasta. comida tem que ficar utilizando para fazer o bezerrinho virar uma vaca e depois Uhum. é muito recurso. Sim. Eu acredito, eu nunca fiz essa conta, mas considerando que é um animal de 1 tonelada e eu peso 1/10 dele, eu peso 100 quilos, eu acredito que se a gente tirasse os bois da equação, o gado da equação,
e colocasse os nutrientes para o ser humano, a gente resolvia o problema de nutrição das Américas inteiras, todas. Que é 10-1 a escala, gente. Uhum. E 10-1 no meu caso. Se for uma mulher, vai ser menos ainda. Você treina, vocês treinam. Sim. Você come um dia inteiro, dá 1 quilo de comida? Do dia inteiro. Sim. Por aí. Aproximadamente. Então, Pra mais, né? Porque eu tô É. comendo bastante. tá em bulking. Tentando, né? Então, a gente resolve o nosso problema de nutrição, cara, de distribuição de alimento. Sim. E aí, vamos virar vegano? Ainda não? Davi, vamos jogar o último link na tela? Você falou que você come frango, né? Uhum. Então, Ah, sim. Isso a gente já imagina, né? vocês sabiam que era essa escala a coisa? Em 56 dias. É um bebê ainda, ele só é grande, mas ele ainda é um bebê. Porque um frango, se eu não me engano, ele vive até os 20 anos, 20, 25, é algo assim. Sério? Tudo isso? vive Não tinha bastante. ideia. E ele é assim, o frango é 56 dias, mas é a fêmea. O pintinho macho, ele é triturado no mesmo dia que ele nasce. O ovinho estoura lá, aí eles vão separando em esteira. Se for fêmea, joga numa esteira, se for macho, joga num funil. Esse Ah, isso macho eu já cai vi, no eu já vi um funil vídeo disso. e ele vai numa esteira e cai no moedor de carne, literalmente. E Pesado, vira né? nuggets. Pesado? Não. Doutor aqui, ó. Mas é que todo mundo vai As falar. pessoas vídeo. vão te julgar. Agora ela vai ser Vídeo. cancelada. É. Gente, vocês nunca viram aquele vídeo? Assim, Mas ó, é porque isso- tipo não, isso é assim, real. 15 anos atrás. Tem um vídeo disso. Que era um vídeo matando falando, os como os nuggets pintinhos são e falam que é feitos. nuggets, é. Isso é E verdade. se for ver, o nuggets nem deve ser feito, nem carne deve ter naquele negócio Não, direito. é frango, mas se eu não me engano, o nuggets O é feito resto. com galinha poedeira. Porque o macho, ele não tem utilidade, assim, como ele não É. reproduz, ele não reproduz, ele não bota ovo, ele acaba não tendo utilidade, aí eles não investem nele em nada, só se livra na hora. Às vezes é trituração, às vezes é asfixiamento, enterra vivo, tem vários métodos, mas todos bem cruéis, né? Uhum. E, sinceramente, vocês acham que isso é saudável, cara? Você sair de um animal que pesava 900 gramas pra quase 4,5 kg? Tanto que, meu, tem muito frango que, quando ele tá próximo do abate, ele não consegue nem andar mais. Porque os órgãos não acompanham, né? Isso Sim. acontece até no bodybuilding, né? Sim, sim. Dependendo da carreira do atleta, os órgãos, eles crescem muito e já era. Sim. A barriga fica gigante, Sim. não consegue chamar aquela, né, trazer a cintura mesmo e acabou, assim. Se perdeu o seu frame, perdeu o esporte. Então, isso faz vocês repensarem o consumo de aves? Não sei. Ainda não é o suficiente. Não, é suficiente. Eu acho muito triste. Mas eu acho que é aquela coisa assim. Ah, não sei. Realmente. Davi, hora da arma final. Nossa, se a Beatriz não sair vegana daqui. É, vou preparar falar um que eu virei ambiente. vegana. Vocês são fortes, eu acho que vocês aguentam ver. Ah, sim, Aguentam. sim. É. Deve ser o vídeo que eu falei. Dos, Dos dos pintinhos sendo Será? triturado? Não, brincadeira. Preparem aí, galera. É É o, TPM, hein? é o que acontece na. Vou chorar? É o que acontece. Só tô mostrando pra vocês a realidade. Conteúdo chocante. Ah, sim. Elas estão grávidas. Mas por que ele tá batendo elas grávidas? Dinheiro. Obrigado, Davi. Vocês sabiam que isso ocorria? Não, Não. mas não entendi por que o abate deu. É, então, esse também não entendi.
É porque não importa. É um produto. Mas se tá grávida, se não tá, não importa. Tem que ir pro abate. Porque você tem que sustentar ela até o momento do corte. Sim. E você não se importa. Você se importa com a qualidade de vida da caixa de sabão em pó que você compra no mercado? Não. Ela é uma caixa de sabão em pó que respira. Aí não importa. Pesado, né? Nossa, muito. Sim. E agora? Isso faz vocês repensarem. Não, sério, sério. Não, Faz repensar o com consumo de carne. certeza. Repensar com certeza. Mas foi o que eu falei. Uma coisa Você sabia bem disso? gradual. Que você... Não, esse último eu realmente não tinha visto. Eu ainda não entendi muito bem a lógica disso. Talvez não tenha mesmo. Mas. Realmente, não sabia disso. Eu sabia como era o processo do abate, como era o processo da o sangria. processo Isso eu já tinha visto. Sim, isso eu já tinha visto também. Mas essa questão da vaca grávida, o feto, tipo. Não é. Não, Então, não exato, serve o pra feto nada, vai fazer o- descartável. É. Na verdade, assim, não é que não serve pra nada, eles aproveitam tudo, né? Absolutamente tudo. E. Assim, você faz repensar até no petisco da minha cachorra. É pesado. É. Até a baixa atmosfera sem energia fica ruim, porque é um negócio muito cruel. Eu acho que, se eu não me engano, as pessoas que trabalham nesse mercado, nesse setor, é as que mais têm depressão no mundo mesmo. Então, a hora que apareceu, eu pensei nisso. Eu falei assim, meu, como que alguém trabalha com isso? Claro que a pessoa Trabalhar com morte. não tá ali, né, necessariamente porque ela quer. Não, é necessidade. Emprego é Exato. necessidade. Não, mas é que eu fico imaginando, porque tem veterinário nessa indústria. Tem. Isso assim, eu não critico os veterinários, Não, também porque eu não, entendo mas- que é uma questão médica, mas eu acho complicado você cuidar do paciente e comer ele. É. Não no sentido bíblico. É pesado. É muito pesado. Você cuida da vaquinha, faz o carinho, aí dá a injeção lá de vitamina ou de B12, o que for, e aí depois tá comendo churrasco. Porque o veterinário não é o médico do animal? É. Então, você iria num médico canibal? Não. Mas aí também, né? A comparação é inadequada? Não é inadequada, só que eu acho que pra nossa cultura, Né, porque é considerado crime. Não, eu tô falando, tô comparando nossa situações. cultura é um mas pouquinho Se complicado. não fosse né? crime, você iria Não, no não. médico canibal, Mas entendeu? ó, vamos fazer uma continha agora? Vamos fazer uma continha Vamos. juntos aqui, me ajuda a lembrar. Tá, nossa, não lembro mais. Na aterosclerose, veganismo ganha. Veganismo ganha. 64 vezes mais antioxidantes, veganismo ganha. Ganha. A gente perdeu na gordura, não foi? Perdeu uma quantidade de Na gordura gordura. saturada, que também ainda tem uma oferta nos produtos da quantidade de gordura saturada. Isso também contribui para o aumento de colesterol. Vamos dar meio ponto pra cada, então? Porque os dois têm gordura. Mas nem todo produto é... De origem animal, Não, de origem animal sempre... sempre vai ter gordura saturada. meio ponto pra cada. Meio ponto pra cada. Então até agora tem meio ponto pra vocês, 2,5 pra mim. Tá. Preço. Preço depende. Não, pera aí. Ó, vamos lá. Vamos à fonte de A proteína mais barata. a alimentação tradicional do dia a dia A gente é falando mais barato. disso. Isso, É. é mais barato. Tô falando de Ganha. saúde, não de Ganha. rolezinho. Isso, mas às vezes até um industrializado, eu não sei quanto que é um queijo vegano. Vamos ó, honesto aí, 35% a mais no preço, em média. E um leite de aveia. Leite os eu pratos sugiro são bem- utilizar o leite de soja, que é o mais baratinho. Mas tem açúcar. Ou tem Mas algum todos os sele- leites têm açúcar. Não. Tem, Não, mas tem o leite de de soja soja zero hoje também. zero. Tem. Porque antes não tinha. Não, agora mas tem. vamos... É. A maioria das pessoas tomam com açúcar, não toma? Não. Não. O tradicional? O tradicional, não. Se você não adicionar, não tem açúcar. É Peraí. lactose. Lactose Mas do leite lactose natural. não é açúcar? Mas não é açúcar Não, branco mas de não é um mesa. açúcar acrescentado, É- entendeu? Ah, O tá. açúcar adicionado Se a que eu gente tô for falando. ver O carboidrato aqui, natural tudo do tem carboidrato, problema. tudo tem açúcar. Não, mas na Sim. realidade aqui, além disso, os produtos têm açúcar também adicionado. né? Adicionado, Entendi, exato. entendi. É diferente, eu tô falando do açúcar adicionado, não do açúcar do ingrediente, Entendi. tá? Algumas ó, coisas têm um preço maior e outras coisas têm preço menor. Se a gente Ó, vai falar de proteína ali, Vamos vegetal falar vai estar assim, ó, menor. a alimentação diária saudável, o preço é menor, é menos do que a metade. Mas, é por exemplo, 30%. eu tomo leite todo dia. Mas acho que a gente tem que ver também o dia da pessoa. É. Aí a pessoa É. faz 8 refeições por dia.
Não, mas ninguém Ah. faz 2 refeições por dia, Não. só o atleta. Pera aí, Não, doutora. não, me ajuda fez, aí, pô. fez. Exemplo, mas fez. eu tô tentando Mas exemplificar. às vezes- assim, Vamos não adianta pegar a gente comparar um- uma pessoa que faz 3 refeições por dia com uma que faz 6, entendeu? Mas é isso que eu tô falando, a considerando gente tem que considerar os indivíduos façam o 4 dia. refeições por dia, 2 leves, a primeira e a E última, as duas mais e intensas. 2 parrudas no meio do dia. É. Intensas, pronto. Intensas. E aí? O veganismo ganha, gente, é isso. Ganhou, gente, ganhou. O quilo do frango, 30, o quilo da soja, 7. Mas vamos botar a soja de lado, a PTS, o quilo, 12. Mas o legal da PTS é porque assim, você compra 1 quilo, você hidrata, ela vira 2, cara. Vira 3. Três. Eu fiz Você fez a experimento, conta? eu fiz. né? Eu fiz o cálculo muito errado pra fazer 1 quibe de PTS e eu Meu tive que amigo. congelar mais da metade, porque, cara, Ela cresce. ao Ah, contrário melhor da ainda, carne né? que a gente compra que diminui, ela multiplica muito. Então, 4 pontos pra Grifinória. Tá meio Dumbledore você. Vamos ver aqui, eu acho que, né? Dumbledore danadinho, Exato. danadinho ele. Olha, eu acho que pelas minhas contas aqui, a gente venceu esfregando a cara no chapisco. Acho que foi isso, né? É, Sim. foi. Bem, então, entendendo que vocês perderam o debate, que os meus argumentos são melhores, que a gente tem mais saúde, mais economia, e que vocês adoraram todos os pratos. E aí, veganismo é uma boa saída para a saúde, para a economia, para os animais e para o planeta? Ah, sim. Ou o preço é muito alto? Não, é uma boa saída, sim, para todas essas áreas, né? Quando se fala de saúde, não tem discussão, a gente sabe que a relação com a longevidade, ela é garantida. Quando se fala do preço, tem essa questão de, às vezes, ter alguns produtos mais caros, mas é aquilo que você falou, falta o incentivo do governo, falta esse incentivo Sim. que vai trazer um custo melhor para esses produtos. E a gente tá falando da alimentação básica. Da alimentação sim. básica. Então, e para o meio ambiente não tem discussão, né? Então, acaba sempre ganhando aí em algumas classes. Eu tô Vocês esperando querem- os seus vocês tão- argumentos. A gente tá Eu entendendo tô olhando você, aqui Beatriz. vocês dois, só tentando me... Doutora Beatriz, é só hora agora de brilhar. E aí? Ah, eu concordo com tudo que a Ana falou. Não tem o que falar. Principalmente meio ambiente. Eu acho que isso é o que mais me pega. Mas é que eu acho também que as pessoas não têm ideia. Não têm a dimensão. Não Sim, tem ideia da dimensão que isso, né, ocasiona. Então, é que é muito difícil, assim, você falar, vamos conscientizar as pessoas. Eu acho que é um Não, mas trabalho mas muito, como Formiguinha, sempre. de É um formiguinha, trabalho de mas formiguinha. tem que ser feito. Porque se você chega daquele jeito que eu falei, se você chega já assim, ó, é isso, isso e isso, já criou resistência, a pessoa não vai ter nem paciência pra te ouvir. Perfeito. Então, é uma coisa bem O gradual. que você achou do nosso processo aqui hoje? Hoje eu não tenho o que falar. Eu gostei, ó. Gostei de tudo, vai. Mas ainda preciso provar mais coisas. Preciso deixar o tempo passar um pouquinho mais. É, acostumar com a Isso, ideia. uma coisa gradual. Acostumar algumas coisas do paladar, porque é diferente, algumas coisas são diferentes, outras são bem mais parecidas. Mas algumas coisas mudam um pouquinho a questão ali do paladar, do residual e Sim, tudo sim. mais. A minha única resistência ainda é a proteína vegetal. Assim, pra tomar com água, Whey, como se fosse tipo, whey. como se fosse Como whey, se fosse é. whey. A Vou minha te também. mandar o link. Isso, por favor, porque 2 eu links. sofro mesmo. Marmita e proteína. Isso aí. Ó, eu tenho 2. Eu tenho uma que é bem cara, mas é excelente. E eu tenho uma outra que também é excelente, mas tem um precinho melhorzinho. Como elas não patrocinam o projeto, eu vou falar pra você no off. Sim, ó. Mas eu adoraria Justo. ter aqui na Justo, mesa é isso. para as pessoas experimentarem na hora e verem como as proteínas de vocês são incríveis, tá, pessoal? Vocês sabem que vocês são. Vocês sabem que eu tô falando de você. Então, o veganismo venceu? Seria muito legal se você falasse essa Fala frase. aí. Venceu, né? Com esses argumentos, vocês venceram. A gente venceu, ó, quase falei. Aê, Ó o ó, ato falho. tá Ó o dando ato certo falho. aí. Vai me falar que mensagem subliminar não funciona? Tá vendo? Pô, que bacana, meninas. Obrigado. Adorei receber vocês. Muito obrigado por passarem aqui pelo processo com a gente e de coração aberto. Isso é o mais importante. Brincadeiras à parte, eu também não gosto desse estilo de bater na pessoa, porque eu concordo com o que vocês falaram. A maioria das pessoas não faz ideia do que tá acontecendo. Isso não passa na TV, não passa em lugar nenhum, porque é bem desagradável, né? A gente já viu aí. E tem uma E- influência da indústria, né? Bem, eu acho que o sertanejo não dominou a música no Brasil À à toa. toa. É. Eu acho que teve muita estratégia
e trabalha em equipe para isso acontecer. É algo que eu venho tentando fazer no veganismo e acredito que é um dos caminhos do sucesso, porque quando a gente se une, é isso, a nossa força multiplica, né? Sim, Então, com certeza. a gente vai chegar lá. Logo, logo aparecem as bandas veganas. Ah, tomara, seria né? ótimo. Vocês querem mandar recado, pessoal? Aproveitem e falem os Instagrams de vocês. Faz um merchan aí. Pode fazer. Eu faço, então, começo? Pode fazer. Ela tá se recuperando da pancada. Tô aqui, Né? ó. Ela ainda tá no processo. Queria primeiro agradecer pelo convite para estarmos participando aqui. Foi tudo muito maravilhoso, uma experiência completamente diferente. Nós trabalhamos, como eu falei anteriormente, numa clínica que tem todos os ciclos da vida. Então, independente do momento que você tá passando, independente da sua situação, nós temos um nutricionista para atender você. Pode falar. Então, Clínica, a qual é? clínica Nutrir Corpus, nós ficamos na rua Oscar Freire e também temos uma unidade em Santo André, além de atendermos online para todo o Brasil. É Nutrir Corpus Oficial. O nosso Instagram pessoal, o meu é Nutri Ana Gomes, Ana com 2 N's, e o seu? O meu é bialugli.nutri. Nós sempre estamos trazendo conteúdo sobre nutrição, tirando dúvida e sempre trazendo uma nutrição sem modismo, para que você consiga aí adaptar a sua rotina, entendendo qual é a melhor alimentação feita para você. É isso. Preciso falar o quê? O que mais eu preciso falar? Que veganismo vencer. Não. Calma Fala, lá, fala. calma lá. Um dia de cada Hoje- vez. Eu acho que hoje a gente já fez bastante Eu acho estrago. que a gente fez. É assim, não dá pra montar o shape em um treino. Sim, Mas exato. Mas ela já percebeu que essa técnica de estímulo dá resultado. Exatamente. Ah, sim, isso sim. 64 vezes mais antioxidante. Bia, Pô, pensa o Botox. Pensa o gasto com botox. O gasto isso, com Botox. é isso. o Skincare. skincare. perfeito, perfeito. Tô na minha câmera aqui, Davi? E é isso aí, galera. Esse foi mais um Fábrica de Veganos Cast. As informações das garotas estarão aqui na descrição, o Instagram. Pode mandar também o Instagram da clínica, eu vou colocar aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço e até lá. Foi?